Olá, sejam todos bem-vindos ao Pode Atualizar, o podcast da família Te Atualizei. Eu sou Laudelino de Oliveira Lima e estou aqui na companhia do meu amigo Max Cardoso, como vocês já me conhecem. E olha, hoje a gente tem um convidado muito especial, inclusive é um grande amigo também. Um grande amigo né? nosso, Seja é muito verdade. bem-vindo, Gustavo Lopes. Muito obrigado, um prazer e uma honra estar aqui com vocês, senhores. Laudelino, Max, grandes amigos aqui na família Te Atualizei. Maravilha. E olha, ele não só aceitou o convite, como ele veio a Brasília para poder participar aqui pessoalmente Muito com o legal. Pode Atualizar. Muito legal. Né? Então a gente se sente muito honrado. Né, Muito. Gustavo, você é jornalista, escritor, você foi o cara do audiovisual durante um tempo no Brasil, ou seja, você tem bastante coisa para contar pra gente. Mas antes da gente começar, a gente gosta sempre, né, Max? Isso. Conhecer um pouco das suas origens, de onde você veio, família, de onde que você é, como é que surgiu esse Gustavo? Maravilha, vamos lá então. Bom, eu nasci em Porto Alegre, em 77, diz que é uma safra boa, né? Safra de 77. 72 foi melhor. É mesmo? É. Bom, tem isso, tem os varietais, né? E aí, enfim, comecei a trabalhar, filho de segundo filho de uma família de 4 irmãos. Comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos eu já comecei a trabalhar. E, enfim, sempre me interessei muito por cultura, literatura, desde muito cedo comecei a ler muito. E, por conta disso, acabei indo para o jornalismo, né? Fiz a faculdade de jornalismo, mas não achava um lugar ali, porque eu já sentia, né, que existia uma tendência, digamos assim, do jornalismo para um lado que não era o meu, né? Distante do jornalismo também, Exatamente, né? Porque assim, o que se ensina, claro que depois eu fui entender, né, as nuances do que era ensinado, mas em tese o que eles falavam, não, a gente busca a verdade, objetivamente, aquela coisa não patelada, imparcial, mentira, né? A gente sabe que é uma grande historinha, mas que enquanto estudante eu não estava ainda com o estofo, digamos, para entender o jogo. Mas enfim, aí lá em 2005, 2006, conheci a minha esposa lá em Porto Alegre, ela já morava em Brasília, e acabei vindo para cá. Larguei tudo lá, vim para, como a gente fala, de Malicuia para Brasília. E foi uma experiência bem complicada, porque eu cheguei aqui e é um universo completamente diferente, né? Verdade. E a gente, enfim, o que tem aqui é o serviço público e poucas outras áreas, sobretudo, imagina, 2007, isso, início de 2007. E aí fiz um processo seletivo num ministério, a época era, acho que nem me lembro se era Dilma, acho que era o Lula ainda, sei lá. E aí o cara falou, não, legal, teu currículo, há quanto tempo tu é filiado? Eu falei, não, cara, não sou filiado, não. Aí eu nunca me esqueço da cena, ele, telefone, fulaninha, traz uma ficha aqui. Eu falei, cara, não tá entendendo, não vou me filiar, cara. Desculpa aí, não. Aí, claro, tu faz aquele jogo. Mas era o quê? Era um clube de futebol, maçonaria? Filiar aqui, filiar o PT, né? Eu falei, cara, não, porque que as pessoas não sabem, não sei se ainda é assim, deve ser pior hoje, né? Mas cada cargo comissionado era 10% pro partido, Sim, né? Tinha o dízimo ali, né? O rachadão, Rachadão. De todos, absolutamente todos os cargos. Isso estava no estatuto do PT. Então. E aí, em resumo, mandei o cara longe e fiquei sem emprego, né? Eu fui trabalhar numa Livraria Cultura, afinada Livraria Cultura. Aonde? E aqui no Casa Parque. Tá, sei. E era bacana, na época, Livraria Cultura era quase que passar no Itamaraty, para entrar na Livraria Cultura. Enfim, foi uma experiência bacana, mas era extenuante, né? Trabalhar sábado, domingo, feriado. E aí depois, nesse meio tempo, comecei a fazer alguns freelancers na área de jornalismo e fui fazer o mestrado. E aí, mas eu me antecipei um pouco. Eu casei, nesse meio tempo, casei em 2009, a gente foi lá para Santa Maria, que é onde eu moro hoje, casamos lá, na Catedral de Santa Maria. E, enfim, meus filhos nasceram aqui em Brasília e a gente ficou aqui por cerca de 15 anos, até o final de 2022, um fatídico 31 de dezembro de 2022, e aí acabei voltando para o Rio Grande do Sul, estou lá até hoje. E você sempre se viu de direita ou teve algum momento ali que você despertou, né? O pessoal fala da Red Pill, né? Teve aquele momento. Teve sim. Eu sempre fui um conservador, mas é aquilo, eu acho que todo brasileiro ele é conservador, ou pelo menos a média,
sem saber, Sim, com sem certeza. ter lido Roger Scruton, Edmund Burke, sem usar uma gravatinha Sim. borboleta, mas é conservador porque É a coisa natural. exatamente, é o natural, é o estado natural do ser humano, né? Isso. Cristão, família, o que é certo, trabalho, Segurança. que é, inclusive, tem a escala F do Adorno lá, ele dizia que essas características justamente são as do fascista, né? Porque eles tiraram e a gente sabe que o fascismo, na verdade, é um ramo do marxismo. Bom, aí eu já tinha isso, mas não era digamos assim, até porque a política não estava ativa como é hoje, né? A gente teve esse despertar da direita brasileira muito recentemente. Mas o meu despertar foi lá em 2012, quando eu estava fazendo um mestrado na UNB. Aí eu entendi, era como se fosse o Frodo na Montanha da Perdição. Eu estava no meio dos orcs lá, né? E aí eu me dei conta, cara, essa gente e assim, no alto nível da militância, né? E aí os caras estão completamente fora da realidade, completamente fora. E aquilo ali me assustou. E eu me dei conta, claro, é porque eles estão num extremo e eu estou no outro. Eles são, tipo, aquela coisa... Para vocês terem uma ideia, uma história muito rápida. A nota CAPES, que é atribuída aos programas de pós-graduação, ela é trienal, né? E conforme a pontuação do programa, eles têm mais verbas para aquele programa, para viagens, para, enfim, congresso e tal. E a nossa nota lá era 4, de 6, se não me engano. E o maior fator para elevar essa nota era a produção discente, ou seja, os alunos tinham que publicar em papers, em revistas científicas, né? Qualis A, Qualis B. E aí meu filho, eu tinha já o João, estava bebezinho ainda, 1 ano e pouco, 2 anos, e aí nasceu o Rodrigo. E aí eu pensei, e dava aula à noite na UNB, fazia os freela e estudava de manhã no mestrado. E falei, cara, como é que eu vou produzir de bom? Corri atrás, consegui publicar 2 artigos. E achando que eu era um merda, né? Putz, 2 artigos, os caras tudo... Bateu o recorde do departamento. Os caras tudo, intelectuais e não sei o que, cheios de discurso. Quando saiu a nota, igual, e só 3 artigos publicados. Eram os meus 2 e de uma outra menina, que da turma de 42, eram os únicos de direita. E nenhum dos outros 40 publicaram. Mas aí que veio a virada. A culpa não era deles, a culpa era do sistema. E eles fizeram uma carta aberta à CAPES. Por quê? Havia uma sala ali no programa de pós-graduação que era uma sala do cafezinho. E essa sala foi fechada para fazer uma sala de estudos. A culpa foi daquela sala do cafezinho. Por quê? Como é que nós vamos produzir isso? Porque o cafezinho não é só um cafezinho. E aí, claro, eles... tem toda uma tese. Tem toda uma tese. Cara, dali em diante eu comecei a apelar com eles, assim, inclusive com os professores. Teve um cara até, inclusive, que ia falar sobre... Que é outra coisa que me impressiona, né, no pessoal da esquerda. Eles são muito criativos nos projetos, né? O nome dos projetos são os nomes mais... são belíssimos, né? Aí tinha um cara que ia estudar um doutorado, o cara ia ficar 4 anos estudando isso, com bolsa, e era a poética do cinema mudo soviético dos anos 20. E aí, só que o cara falava pra caramba, e um dia eu falei, meu irmão, pra quem vai falar sobre cinema mudo, tu não acha que tu fala demais? Pronto, já não gostava muito de mim ali, foi, acho que daqui agora riscaram o chão, tu fica do lado de... E assim foi, 2 anos de briga. O ideal era ele fazer a apresentação do trabalho dele com mímica, né? Exatamente, cara, porra. Mas enfim, foi uma experiência muito boa, porque dali em diante eu comecei a, digamos assim, ficar mais ativo politicamente. Aquilo ali me deu um estalo muito grande. Eu já era um conservador, já tinha os valores conservadores, mas não, digamos assim, não praticava isso politicamente. Você não percebeu que você estava dentro de um jogo que estava acontecendo, mas você não percebeu que estava num jogo. Exatamente, perfeito, perfeito. Aí, de repente, você falou, opa, vou ter que vestir uma camisa porque eu jogo no outro time. Exatamente. E como... eram 42 alunos, né? Era mestrado e doutorado junto, mas eu gostava do embate. Eu gostava desse tipo de... Então, foi ótimo, assim, foi uma experiência muito bacana. Tanto que no final, naqueles agradecimentos, eu boto assim, agradeço aos meus orientadores a autonomia concedida. Tipo, vocês não me ajudaram em nada, né? Até porque eles eram contrários à minha tese e tal. A minha tese foi justamente sobre o uso das redes sociais como uma ferramenta política. Ou seja, a inversão Que ano? Isso 2012. 2012. Eu peguei a Primavera Árabe como no exemplo. ano seguinte... Você adiantou, então. Primavera Árabe. E tanto que eu não consegui fazer, digamos assim, eu comprovei a minha hipótese, digamos, de 50%, 60% ali, né, porque eu fiz uma análise de conteúdo e tal. Mas no ano seguinte isso explodiu no Brasil, né? A gente tinha tido a Primavera Árabe, que usou isso muito, né? Usou as redes sociais como
digamos assim, para suplantar o papel da imprensa. Porque a imprensa, por exemplo, no Egito, O meio de ela era difusão, totalmente pró-sistema. Então, as pessoas só sabiam do que estava acontecendo pelas redes sociais. E é por isso que a imprensa hoje é tão louca, tem essa tara de querer banir, Regular, né, e Regular, censurar as tá, redes sociais. Por quê? Porque eles perderam o monopólio da fala. A imprensa tinha aquele clássico, como é? Mensagem, não, emissor, mensagem, receptor, era linear. Agora não, ela é multifacetada. Perderam E o isso monopólio incomoda da- demais A eles, né? influência já era, acabou. Exatamente. Eu passei por um vídeo essa semana, estava fazendo um trabalho, que mostra, era o Brasil, anos 80, na época dos fiscais do Sarney. Sim. Das pessoas no supermercado, fiscalizando o preço, tabela da Sunab saindo no jornal, e aquilo vendido para a gente pela imprensa, pelos analistas, por toda a classe política, como um negócio maravilhoso. Aí começou a falta de comida no mercado. O pessoal percebeu que os mercados que eles fecharam porque a maionese estava mais cara que a tabela da Sunab, no dia seguinte ele não conseguia comprar pão nem leite, não conseguia comprar nada, porque no dia anterior eles fecharam o mercado. Aí o pessoal tinha que ir para outro bairro para fazer compra. Aí no outro bairro também fecharam. Aí você tinha que ficar andando pela cidade. Aí o pessoal falou, ih, tem uma coisa errada nisso aí. Mas a imprensa martelando que aquilo era maravilhoso. Aí mandaram helicóptero pro pasto para procurar boi, lembra? Sim. Procurando boi no pasto, porque não tinha carne. Porque a tabela da Sunab tinha um valor inferior ao valor do produtor lá na origem. Algum burocrata em Brasília falou, não, a picanha é 10 reais. Tá muito caro. Tá muito cara, é 10 reais, botou na tabela. Aí o produtor falou, não, vou matar o bicho pra jogar dinheiro fora, deixa Sim. ele comendo aí e tal. E a Polícia Federal começou a prender gado, mas no geral, a imprensa colocando na cabeça e via a população batendo palma, porque fechou o supermercado do seu bairro. Muito doido, cara. A imprensa tem esse papel, né? Ela ainda modela muito o Muito. imaginário coletivo, né? A Muito. gente acha, eu costumo dizer, né, para aquelas pessoas, inclusive do nosso campo, né? Não, porque a imprensa, acabou a imprensa, agora é rede social. Cara, a imprensa é igual o ateu. O ateu, ele acha que Deus não existe, mas Deus existe e influencia a vida dele, ele querendo ou não. A imprensa é a mesma coisa. Isso aí. É exatamente Sabe onde é que igual. eu vejo isso? Você pegar as notícias de novo Big Brother vai começar. Exato. Fulaninho tem 100 mil seguidores. Aí, quando ele sai do Big Brother, ele tem 20 milhões. Exato. Aí você fala, opa, Tem uma influência tem massiva influência aí. ainda. Massiva. E aí você vai no X, né, por exemplo. E aí você começa a olhar os trends, aí começa a aparecer uns nomes, umas coisas que você nunca via. Quando você vai ver o quê? Big Brother. Não é Big Brother. É novela. novela. Então, quer dizer, Futebol. tem um brasileiro médio, Gustavo, ainda assiste Globo. Muito, muito, muito. Até porque, assim, nos grandes rincões, assim, seja para onde for, no sul, no nordeste, no norte, o acesso a outras ferramentas, ela é ainda muito incipiente, né? Até o próprio acesso à internet. E lá o que chega é rádio e a TV. Sobretudo nesses lugares mais distantes, é muito comum tu ver que todas as casas com uma anteninha de satélite. Sim. Porque isso chega em todos os lugares. E eles influenciam, mudam, inclusive, comportamentos sociais. Vamos pegar aquela novela da Globo. Esses dias eu estava até falando sobre isso. Lá, acho que uns 30, 40 anos atrás, teve aquela novela ou série Malu Mulher. Vocês lembram disso? Lembro. E aí se discutia a questão do divórcio. O divórcio era proibido no Brasil. Sim. Depois daquilo ali, houve uma mudança no Congresso, autorizaram e houve uma explosão de divórcios no Brasil. Ou seja, a cultura influenciando a sociedade. Ou seja, tem aquela frase famosa do Breitman, né? A cultura está rio abaixo. Aliás, a política está rio abaixo da cultura. Se tu quiser mudar a política, antes tu tem que mudar a cultura. E eles sabem disso no mínimo há 100 anos. Isso Né? está na biografia do Dias Gomes, que foi casado com a Janete Claire. O pessoal já deve ter escutado esses nomes. Fala, pô, mas não eram eles que escreviam as novelas da Globo aí nos anos 80? Eram eles mesmo, eram casados. Na biografia dele, ele fala que ele pegava um tema que eles queriam alterar na sociedade e entrava na novela. Escreveu lá, rock santeiro e tal, até que um dia pegaram uma gravação telefônica dele, ele falando com o auxiliar dele, falando assim, eu vou botar tal tema aí, os militares não vão nem perceber tal. Só pegou a gravação, aí o rock santeiro saiu do ar. Foi. Sim. Não teve. Só depois que depois que veio. Mas aí a gente pode até enveredar depois, quando falar de guerra cultural, a participação ativa, ainda que, ou passiva, dos militares nessa questão da hegemonia cultural da esquerda no Brasil, passa muito
por uma talvez ingenuidade, né, do campo militar na época ali, dos anos 70. Nossa, demais. Aquela teoria da panela de pressão, Demais. né? Pressão. Vamos, tá bom, vamos distensionar. O que vocês querem? As universidades peguem para vocês. E Porque eles já haviam movido a esfera de guerra deles há muito tempo para a área cultural. Sim. É por isso que quando cai o muro, aí tem o fim da história lá, do Fukuyama, né? Sim. Não, agora todo mundo é capitalista e o mundo vai viver em paz. Cara, os caras já estavam trabalhando em outra esfera, que era a esfera cultural, que é a que hoje nos domina. Se a gente pegar hoje agenda woke, é isso. Sim. Cara, mas Disney. quando eu vi tem um livro chamado Ideais Perdidos, que eu acho que quem escreveu foi um almirante. E tem uma conversa do Geisel com ele, e o Geisel confessa para ele bota isso no livro, que o Geisel falou, eu sou um cara de esquerda. E as políticas, as reformas que a gente está fazendo são de esquerda. Caramba. Aí quando fala assim, depois que eu li isso, no Ideais Perdidos, eu falei assim, cara, aquela teoria da panela de pressão não foi um vacilo. Claro que não. Ou Quando ele pensa aí, ele fala isso, eu ou falei, foi sacanagem, né? não foi um vacilo. Foi só o verniz que a gente viu. Até porque se você pensar no que nós já sabemos hoje, né? A alta cúpula não se tornou do jeito que ela se tornou de um dia para o outro, né? Exatamente. Isso é um processo de décadas. É um processo que o Gramsci falava que é a hegemonia cultural, né? Antes, eles perceberam ali no início dos anos... Aliás, tem mais ou menos 100 anos, né? Essa teoria dele. Perceberam que aquela ideia da guerra armada, da revolução armada, não ia colar no Ocidente, né? Na Europa Central, nos Estados Unidos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma revolução do pensamento. E como é que a gente faz isso? Educação, religião, universidades, cultura, todos esses núcleos de formação do intelecto humano vão ser influenciados pelo ideal marxista. E aí surge o marxismo cultural, que hoje a gente vive isso, sei lá, acho que já está no 3.0, assim, no nível hard. Mas começa ali, depois é expandido absurdamente com a escola de Frankfurt, né, que os caras foram para os Estados Unidos e hoje as universidades americanas são tomadas por isso, né, são tomadas. A Ivy League mesmo tá passando por um processo de depuração, mas ainda assim eles eles confessam ali o ideário esquerdista e todos, bom, aqui no Brasil, e aí eu digo muito assim, porque as federais, não é só as federais, não. As federais, as particulares, escolas, inclusive no ensino médio, ensino superior, particular ou pública, todas elas, a gente está agora no período de volta às aulas, e eu sempre falo para os pais, leiam os livros didáticos dos seus filhos e vocês vão descobrir pérolas ali. E aí vocês vão ter que orientar os filhos de vocês. Seja o que for, eu estou numa escola, meus filhos estão matriculados no Marista, e lá, você tem que de cabo a rabo, tem isso. Eu, do ano passado, tive que ir na escola algumas vezes, porque na catequese falavam que Jesus foi o primeiro comunista, buraco negro é um termo racista, a gente não pode usar mais, e por aí vai. Isso numa escola particular, católica. Então, assim, meu filho tá não sei onde. Pior ainda. Pior. E agora, com a CONAI, se passar no Congresso, esse projeto é a sovietização total e completa do ensino no Brasil. E aí, só para dar um plus ainda, para tornar a coisa nada é tão ruim que não possa piorar, eles querem retornar o Paulo Freire como o grande herói da esquerda brasileira. Inclusive, então, vão ter 4 filmes, aliás, 2 séries, um documentário e um filme, um longa-metragem contando a vida do Paulo Freire como um herói, obviamente. Nossa. E quem será que vocês acham que vai interpretar o Paulo Freire? Uma chance. Deixa eu ver quem parece com ele. Não é por parecer. O cara faz o Wagner Moura, Moura. o polivalente Wagner Moura. Mas para vocês terem uma ideia como eles usam a cultura como uma ferramenta política. Demais. Entendeu? Então, aí o exemplo do Antônio Gramsci eu acho bem curioso, porque ele teve, né, se eu não me engano, nas datas aqui, mas ele teve na União Soviética pós-revolução do Lenin. Sim. E ele viu o problema que aquilo deu, né? Toda a sanguinolência da coisa e o massacre total que aconteceu lá. A sociedade estava em caos, né? E aí você pensa, o que eu pensaria, né? Eu lembro quando eu estava lendo isso, até ouvindo o professor Olavo falar sobre isso, eu pensava assim, poxa, o cara vai perceber, cara, marxismo é uma furada. Ele pensa assim, não, isso aqui não é marxismo. Sim, não, claro. Eles fizeram do jeito errado. Deturparam. Vocês não fizeram direito, por isso não funcionou. E tá até hoje assim. Claro. Até hoje. Até hoje. É um negócio misterioso. Você vê a escola de Frankfurt, lá na União Soviética, era o Instituto Marx Engels. Todo mundo sabia que era uma escola de doutrinação. Aí vai para a Europa, o pessoal da intelectualidade sabia que aquilo era o instituto, que só mudou o nome. Sim. Aí o grande trabalho deles foi quando eles foram para os Estados Unidos. Sem dúvida. Saiu da Segunda Guerra, foram parar lá nos Estados Unidos.
nas universidades americanas, mas o pessoal também sabia a origem dos caras. E a coisa vai. Eu não sei se a direita é muito permissiva, o conservador é muito permissivo, porque essas coisas vão acontecendo, Sim. lentamente, vai todo mundo deixando, deixa o cara lá, não perturba o cara não, deixa ele dando a aulinha dele. Exatamente isso, Laudelino. Porque a direita, o conservador, ele não, em tese, ele não quer se envolver. Ele quer viver Quer a se vida meter na vida dele, dos outros, entendeu? Vou viver Exato. minha vida, vou à igreja ao domingo, aqui vou ter minha família, quero trabalhar. Só que a gente chegou num ponto hoje que a gente não pode não se envolver. A gente não pode mais se dar esse luxo. Porque a dominação, e cada vez mais a gente tem visto isso, sobretudo aqui no Brasil, ela é completa justamente nesses meios. Eles tomaram conta do pensamento humano. Eles estão desvirtuando a igreja, eles estão desvirtuando absolutamente tudo. Então, eu acho que quando tudo acabou, então não tem mais jeito. Não, tem jeito porque é o seguinte, eles são, como a gente falou no início, que o ser conservador é o estado natural do ser humano, eles têm que fazer um trabalho muito mais forte. Eles têm que remar contra a maré. Certeza. A gente, quando se der conta e botar o trem nos trilhos, a gente vai conseguir recuperar Exato. rapidamente isso. É Só verdade. que não dá para não se envolver. Não dá, eu vou cuidar da minha vida e o resto que se exploda. Não dá para fazer isso. Porque foi o que aconteceu ao longo... Acho que nos Estados Unidos aconteceu isso, aqui no Brasil. Deixa os caras da universidade. Vamos deixar. Tá falando ali, eu não vou ser... Eu falo sempre, não quero ser o chato. Né? Vai na escola do teu filho. Vai sim, é o teu filho, pô. É isso aí. Porque se tá difícil para nós agora, para eles vai ser muito pior. Né? Então vamos tentar pelo menos aplainar o terreno, né? Para eles poderem fazer a estrada e quem sabe os netos deles conseguirem. Verdade. É isso aí. Você vê que os sinais, Sempre com essa visão do futuro. eles estão sempre presentes, os sinais, né? As coisas sempre vão acontecendo, você está vendo os sinais. Você pega a biografia do Viktor Frankl. Uhum. Ele estava em dúvida, ele não sabia se ele ia embora da Alemanha, com o nazismo crescendo. Aí os pais deles queriam ficar. O pai não queria sair. Pai e mãe não queriam sair de jeito nenhum. E ele não sabia o que fazer. E ele falou, meu Deus do céu, me orienta. Aí ele passou do lado de uma sinagoga destruída. Você quer um sinal maior do que esse, que está dando alguma coisa errada? Uma sinagoga destruída, tinha uma placa no chão, assim, no meio dos escombros, escrito, honre seu pai e sua mãe. Aí ele olhou e falou, eu pedi uma orientação, eu vou ficar, e acabou morrendo todo mundo, né? É verdade. Então, olha os sinais. Né? É o que você está falando. Não adianta você ficar isentão. Não adianta. Não adianta. O muro é do Os diabo. sinais o tempo inteiro estão acontecendo. Então, é o tempo todo na nossa volta. Chega um momento em que o sinal chega em você. Sem dúvida. Mas aí você vai lembrar que eu fiquei sozinho. Um monte de gente já foi embora. Uhum. Um monte de gente já saiu daqui, já lutou, se deu mal, o outro morreu, o outro perdeu tudo. Aí que o Olavo falava, né? Não existe um país grande, uma grande sociedade, uma grande nação, sem que alguma parte dessa sociedade tenha sacrificado sua honra, seus bens, sua liberdade, sua família. Sempre tem uma parte da sociedade que sacrifica isso e a maior parte se beneficia disso. Isso aí. Exato. Né? Ou seja, essa pequena parte, cara, não dê as costas para eles. Isso aí. Eles têm que ser apoiados. Tem que ser, São soldados numa guerra. Sem Você dúvida. tem que mandar munição, você tem que mandar... Exato. E esse canal aqui tá nessa trincheira, né? Eu falo sempre, esses canais, as pessoas que estão dispostas ainda a falar a verdade, aconteça o que acontecer, são fundamentais, porque é o que nos resta ainda. Verdade. O Chesterton falava, né? Cada geração é salva por um punhado de homens que têm a coragem de não serem atuais. Porque o que isso é a aí. moda hoje? Tá maravilhoso. Vamos aí, segue todo mundo. Se te faz feliz, tá tudo bem, não é isso, né? É isso aí. O nosso mundo hoje é isso esse. aí. O mundo... Cara, eu falo esses dias, eu falei, Completamente cara, insano. essa ideia de ser feliz é eu não sei quem inventou. A gente não tá aqui pra ser feliz. A gente tá aqui pra fazer o certo. Se conseguir ser Ser feliz fazendo útil, certo, né? tá ótimo, Exato. tá lindo. Ser útil. Não, Ser útil. e felicidade, na verdade, eu acho assim, a gente até tá pra ser feliz, mas o problema é que a ideia de felicidade é a ideia de prazer. Sim, é uma felicidade hedonista. Cara, né? isso é uma loucura, Verdade. porque você pensa o seguinte, a mãe, né, ela tem um recém-nascido, ela tá lá acordando de madrugada, Dor da né? cirurgia. Dor da Dor do cirurgia, parto. 3 Depressão. meses ali, Amamentação, 3 meses às fralda. vezes, Com Cocô. dor nos seios, né? Não Da sei. mamada. mas pergunta se ela ama o filho. Se ela não tá feliz. Ela pode até sentir raiva, sentir aquele sentimento de raiva, né? Da criança tá chorando. Sim. Mas de se você chorar. perguntar naquele momento ali que ela tá sentindo raiva, mas vem cá, você ama o seu filho? Ela vai dizer, amo. Claro. Assim, Ou seja, É. o sentimento é só a superfície. É. E a cultura de hoje, ela focou
na superfície Na ser superfície. humana, aquilo que é mais superficial. Então, até o amor verdadeiro, você parece que não tem mais. E isso foi planejado, inclusive pela Escola de Frankfurt. O Herbert Marcuse é um cara que ele propõe Sim. as bases do que a gente vive hoje, da destruição da família. Ele O diz Eros assim, é a civilização. a gente não pode, exatamente, a gente não pode simplesmente dizer que é a família. Não, a gente tem que ir aos poucos ir modelando. Olha, a família é homem e mulher. Não, vamos mudar, vamos dizer que dá para ser outra. E aí, hoje, qualquer coisa, tem essa infinidade de gêneros, Trisal, pessoas que se né? identificam como uma geladeira, um não sei o Tenta quê, casar com animal, um cachorro, Uma areia. Só que isso é uma areia turbo. Só que isso é uma coisa que tem assim, tem um método de maquiavélico, ou melhor, demoníaco mesmo, que é pela destruição das bases da sociedade. Então, assim, a gente tem, né, os 3 pilares. O ethos cristão, a moral cristã, né, o império das leis, que é o direito romano, Direito e romano, o império da razão, que é a filosofia grega. Isso tudo é subvertido. Porque, assim, como é que a gente vai destruir isso aqui? Vamos minar esses pilares, aos pouquinhos. E aí é uma coisa que falta para a direita, paciência. Sim. E eles têm muita paciência. Por exemplo, esse projeto mesmo de hegemonia cultural, ele começa exatamente 100 anos atrás, na década de 20 do século passado. E agora eles estão colhendo todos Sim. os frutos. O mundo hoje... Semana de 22. Lá. exatamente. Então, o mundo hoje tem esse pensamento. É difícil mas é um drive que pode ser mudado. Porque, Sim. claro, eu costumo dizer, o cara que é esquerdista mesmo, aquele militante. Esquece. Não é que é uma alma perdida, porque eu, como católico, não posso dizer que tem uma alma perdida. Mas ele vai ter que ter uma epifania pessoal, né? Como eu tive, né? E que eu não fosse esquerdista, mas eu tive essa... Porque aí tu te dá conta disso e aí tu não vai convencer um esquerdista. O que eu quero dizer é que a gente não convence um esquerdista. Sim. Exato. E nem tem que ficar perdendo tempo pregando para convertido, porque esse cara já tem que estar com a gente. Agora, existe uma faixa no meio gigantesca, Que é a que é o maioria. isentão, mas que é um cara que, digamos que ele esteja no purgatório, ele pode ser resgatado. Mas tem que ter todo uma, digamos assim, uma paciência, uma resiliência, quase um estoicismo de, cara, olha, é assim, ele ainda aceita argumentos, mas a gente tem que saber usar esses argumentos, sobretudo no ponto de vista do imaginário coletivo, que é uma coisa que a direita ainda resiste em fazer, né? Ainda acha que Sim. a cultura é coisa de... Agora Gustavo, você estava contando que você fez lá o mestrado, teve 2012, 2013 teve... o seu despertar, né? É. E quando que você percebeu que você tinha vocação para a parte política? Eu sempre gostei muito de ler sobre política e tal, sobre história, e aí eu fiz um processo seletivo para a Câmara dos Deputados, para uma vaga lá de coordenação de comunicação no DEM, que à época era o DEM, né? Uhum. Era o partido de direita, né? Era o antigo PFL e tal. E aí comecei a trabalhar lá logo em janeiro de 2014 ou 2015. E foi exatamente naquele período riquíssimo do ponto de vista político, claro que com todos os, né, petrolão Sim. e coisa e tal, mas que tinha, por exemplo, na presidência da Câmara o Eduardo Cunha, que é um vilão, mas é um vilão genial. Ele é um vilão, ele é um personagem, né? Aquele cara é um personagem, assim. Eu me lembro que, inclusive, na época, o House of Cards meio que botava o Frank Underwood, estou aqui assistindo para aprender com a política brasileira, porque eles tinham aquela coisa de ir além da tela, né? E ali foi um período riquíssimo, o período do impeachment, que foi todo gestado lá tanto que os petistas chamavam que era o QG do golpe, né? O DEM era o QG do golpe, que era na nossa sala que, enfim, que os deputados, os parlamentares se reuniam e tal. E foi aquilo tudo que o Brasil viu. Claro que tem muita história de um bastidor interessante. Por exemplo, o número, na véspera, tinha um personagem que depois era uma das figuras centrais do governo Temer, que ele levou um painel com os votos de quem ia votar contra, quem ia votar a favor e quem ia se abster. E os caras, não, mas peraí, esse cara pegou dinheiro com o Lula. Porque, né, o Lula estava distribuindo dinheiro aqui num hotel em Brasília. Não, ele pegou dinheiro com o Lula, mas ele vai votar com a gente. Aí chegava na hora, pelo país, pela minha honra, da minha família, eu voto sim. E aqueles discursos, mas o cara com uma mala de dinheiro. Peraí, você está dizendo que o cara enganou o Lula? Mas vários. O cara foi lá pegar a mala de dinheiro no hotel aqui em Brasília. Exatamente. E chegou lá... E não foi nenhum nem dois, foram vários. Isso é o que, né, enfim, é o que se diz pelos corredores. Você tá me lembrando, uma vez o Bussunda, cara, ele fez uma sátira falando político de programa. Aí teve uma reação da Câmara dos Deputados, protesto. E ele escreveu que ele falou, poxa, eu só fiz uma analogia entre duas categorias que
trocam de posição conforme o dinheiro. Sim, E exatamente. unidas, né? Categorias unidas. Ainda. Unidas. Exatamente. Mas eu acho que isso ali, o processo do impeachment, ele começa ainda em 2013, quando tem as marchas de junho de 2013, que eu acho que houve um despertar ali da população. Ali a 2013, população, certeza. que surge uma cidadania digital, digamos assim, que era mais ou menos o que eu estudava no mestrado, e isso vem muito forte pro Brasil. Aí tem um processo de impeachment, o governo ali, digamos, um governo tampão, né, do presidente Temer, e aí vem o improvável, né? Jair Messias Bolsonaro, grande presidente. Quando que você conheceu? Eu conheci ele já da Câmara, eu gravava muitos vídeos assim com ele, porque eu tinha primos lá no Rio Grande do Sul, lá no Alegrete, tinha um primo da minha esposa, na verdade, o Ricardo, ele dizia, grava um vídeo com ele aí, não sei. Aí ele pegava ele, às vezes num bandejão lá da Câmara, porque ele sempre foi um cara extremamente humilde. Eu disse, deputado, pode gravar um vídeo aí, um abraço aí, pessoal da Alegrete, gaúcho, né, viado, não é de Pelotas não, né? Enfim, ali começa, mas eu nunca posso dizer assim, nunca tive intimidade, mesmo depois no governo, porque eu nunca fui daquele cara que, sabe, para do lado ali pra sair na foto, nunca, embora Mas acho que essa época foi pós aquele evento com a Maria do Rosário. Sim, foi... Eu acho que, eu sempre pensei nisso, aquele evento da Maria do Rosário, tem que agradecer a Maria do Rosário. Sim, sem dúvida. Ela projetou, projetou. nível nacional. Porque ele faz essa quebra no discurso, tipo assim, ele não ficou na discussão. Não pediu desculpa. Não pediu, não, cara. Até porque ele não tinha feito nada errado. Ele tinha dito o contrário do que ela estava acusando. Que ele votou pra aumentar a pena. A pena do estuprador. E aí ela acusou ele de estuprador, que é digamos assim, o clássico, né? Um clássico da esquerda, né? Quer fazer aquela invertida. Mas aí ele começa a crescer muito, e aí que interessante. Nessa época, o DEM estava apoiando o Geraldo Alckmin. E o único lá dentro que era um apoiador de primeira hora e coordenou a campanha, que foi o ministro Onyx Lorenzoni, que era deputado do DEM, ele levou o Bolsonaro uma vez lá no DEM, o Bolsonaro estava naquela época sem partido ainda, e disse, olha, esse cara aqui vai ser o presidente da República. Eu não sei se ele levou o Bolsonaro, mas ou propôs isso, enfim. E os caras riram. Que presidente da República, tá maluco? Tanto que o líder da bancada na época era o Rodrigo Garcia. E ele chamou, o Gustavo chamou os jornalistas, que os caras querem falar sobre eleição e tal, não sei o que. Aí chamei Folha, Globo, aquela catrefa toda. E aí ele pegou uns celulares e fez assim. Ele diz, olha, aqui tem o Bolsonaro na frente. O Bolsonaro esquece. Isso aqui esquece. Aí a gente vai ter Ciro Gomes e Haddad e tal, não sei o quê. Mas, na verdade, quem vai pro segundo turno é Ciro Gomes e Geraldo Alckmin. E o Alckmin ganha. Ou seja, ele errou absolutamente tudo. Porque a própria classe política não entendia o tamanho do Bolsonaro. Porque eles estavam desconectados do povo, como sempre estiveram. Verdade. E o Bolsonaro consegue essa conexão pelas qualidades dele, porque ele é autêntico, sempre foi. Então, enfim, aí vem a facada, né? Que eu não acho que foi isso que determinou. Eu acho que isso, na verdade... já estava na frente. Já estava muito... porque a facada... Não foi isso. Ele foi eleito porque ele falou a verdade, é o João 832. Muito pelo contrário. Eu acho que a causa da facada foi o fato dele estar na frente. É exatamente isso que eu acho também. E aí eu me lembro, e ontem eu até comentei com o Rodrigo, cheguei na Câmara dos Deputados e tem lá um anjo, né? Que é daqueles anjos, é um molde dos anjos que tem na catedral. E ele tem a mão assim, né? Tá com a mão, e toda vez que eu chegava na Câmara, 4 anos, eu fazia um toca aí nele. E no dia que chegou a notícia no dia 6 de setembro, eu fui ali pro anjo, a Câmara acho que era uma quinta, uma sexta-feira, a Câmara estava vazia, e eu comecei a rezar, me deu uma tristeza absurda, assim. Eu não era, mas era como se fosse o meu pai, né? E, enfim, tinha já um sentimento. E a partir dali eu comecei a fazer a campanha aberta, mesmo sabendo que onde eu trabalhava era contra. E aí... Engraçado, esse é o momento que todo mundo lembra o que estava fazendo. Exatamente, todo mundo lembra. lembra. Você lembra o que você estava fazendo no dia que você recebeu a notícia? Tava com a minha esposa, na época a gente estava namorando, a gente estava num evento. Assim. Todo mundo lembra. Deixa aí para nossa audiência. Coloca nos comentários aí. Legal. O que você estava fazendo no dia que recebeu essa notícia da facada do Bolsonaro? Fiquei assim, deu uma tristeza profunda, não só por ele, mas por tudo que representava, né? Porque a gente depois viu que era exatamente a nossa esperança era verdadeira. Ele concretizou. Deixa eu só completar um negocinho que eu acho que é interessante antes de escapar. E é relevante. Eu tinha uma cafeteria no centro da cidade. E eu tava almoçando, era 5 horas da tarde. Eu tava numa banca, assim, sabe aquela de restaurante que é uma bancada, cheio de banco, assim, né? Você fica na bancada. E só tinha eu almoçando. Tinha uns 5 garçons vendo a televisão. Um dos garçons tava chorando. A caixa, dona do restaurante, comemorando.
Caramba. Aí, eu olhando a situação, eu falei, cara, olha o povo. Esses caras aqui, os garçons são o povo. Olha a diferença. Olha como é que tá descolado, né? Exatamente. O que exatamente. eles estão vendo que ela não tá vendo? Sim. Eu ali comendo, olhando aquela Interessante. situação. Exato. Isso é uma baita cena de filme, hein? Porque era, digamos assim, não chegou na casta. A casta, não, como assim, cara? Esse cara vai ser. O cara não é da nossa turma. Né? O próprio, lembra, o Joaquim Barbosa fala, tem aquela série, todo mundo pediu dinheiro, fulano, menos o... Porque ele era assim, sempre foi assim, né? Aí, enfim, ele é eleito e o ministro Onix se torna o ministro lá da transição, e como ele era ali do DEM, ele, Gustavo, tu não quer ser o coordenador de comunicação da transição? Só que é no amor. Eu nem precisei pensar, né? Sentei na hora, vambora. Eu quero entrar nesse barco aí. Tirei férias, isso em novembro, tem até uma capa do Globo que mostra, tem uma foto assim, nós caminhando, estava ele, o ministro Heleno, o ministro Pontes, Eu acho que eu já vi essa foto. Você tá aí, atrás. a gente tá caminhando lá, os homens do presidente. E aí, não sei, tem quantos militares, não sei quem, nenhuma mulher. Mentira, tinha um monte de mulheres. É porque elas nem todos eram nomeados, assim como eu fui nomeado, mas eu não tinha cargo lá. E ali foi uma experiência fantástica. Eu cheguei para atender o ministro e eventualmente o presidente, né, organizar as coletivas, passar as informações para a imprensa, foi nomeado fulano, vamos fazer tal coisa, daquelas, né? Só que os ministros foram chegando sem assessores. E eu, tudo bom, ministro, sou o Gustavo, coordenador aqui, quem é o seu assessor? Não tem. Então, beleza, vem comigo. Afinal, tinha 14 ministros. Fazia ali, quando o presidente estava lá, organizava as coletivas, quando ele queria dar alguma coletiva ali, e 712 jornalistas, porque eram 3 grupos de WhatsApp. O meu celular era o Diário Oficial. Foi uma loucura. Bom, era lá no CCBB, né? Baita experiência. Uma baita experiência. Teve dias que eu dormia no CCBB porque tinha que chegar tão cedo no dia seguinte, e era 2 da manhã, eu vou dormir aqui. Então teve algumas vezes que a gente dormiu lá. E a minha equipe era eu e um fotógrafo, o Rafael. Aí, dia 20 de dezembro, se não me engano, dia 19 de dezembro, tava tudo pronto, já tava todo mundo indo. Bom, beleza, daqui a pouco é a aposta, tal, não sei o que. Aí eu fui lá pro interior do Rio Grande do Sul. Era aniversário do meu filho, Natal e tal, eu disse, tá. Aí me liga o cara que foi o primeiro SECOM, disse, Gustavo, tá onde? Eu falei, não, tô aqui no interior, pô, não sei o que, missão cumprida, tudo certo, tudo lindo. Você tava só na transição, né? Exatamente. Aí ele disse, não, então, tem a posse lá. Eu disse, não, vou ter pra posse. Ele, não, é que é o seguinte, cara, toca lá pra nós, a posse, porque eu tô estudando aqui, porque ele queria, de fato, né, todo mundo tinha esse ímpeto de estar muito preparado, né, pra quando começasse. E eu não vou poder me envolver com isso agora. E aí é o seguinte, a posse é metade o governo que tá saindo, metade o governo tá entrando. Só que o governo tá entrando era nós. Eu falei, tá bem, vou lá. Só que eu me dei conta do gigantismo do negócio. Claro que eu não organizei a posse, mas a parte da imprensa toda, eu tive que tomar todas as decisões do governo de transição. É mundial a imprensa, né? 2.500 jornalistas. Caramba. Aí eu tive que fazer todo o trajeto onde o presidente ia passar, onde iam ficar colocadas as câmeras, quem ia no caminhão jardineiro. Eu fui naquele caminhão jardineiro onde vai os fotógrafos e os cinegrafistas na frente do carro. Eles ficaram bravos. Todos ficaram bravos. Por quê? Por questões de segurança, inclusive, e havia muitas possibilidades de atentados reais, né? Então, por conta disso, os jornalistas que ia cobrir o Planalto, ele ia cobrir o Planalto. Quem ia cobrir o Congresso, ia ao Congresso. Eles não podiam ficar transitando. E eles não aceitavam, claro, a imprensa sempre reclamando de tudo. Mas o mais bacana de tudo isso, enfim, deu tudo certo, foi tudo lindo. Claro que teve coisas, tipo, teve um telão que estava montado do lado errado. Eu disse pra pessoa, olha, não é aqui. Mas leva 24 horas para desmontar e montar esse telão. Dá tempo. Então, vocês imaginam que o pessoal gostava de mim. Né? Mas o mais bacana é que no dia 31 de dezembro, ou dia 30, não, dia 31, briefing da posse pro presidente. Ele estava na Grande do Torto. E aí, eu nunca contei essa história publicamente. Eu fui lá fui achando que ia ter 40 pessoas, né? E aí tava, na verdade, o ministro França, que na época era o chefe do cerimonial, que foi quem organizou tudo, junto do MRE, não é? Do MRE, um cara sensacional. E tinha um coronel que sempre me falha o nome dele, mas é um cara sensacional também, que explicou para ele a questão da segurança. Fez uma maquete, olha, o presidente vai ser assim, assado. O ministro França, claro, que deu como seria, de fato, né, a cerimônia de posse, porque são várias etapas, e eu falei muito rapidamente da questão da imprensa, falei de quantos jornalistas iam ter, que iam estar em tais lugares, que ele só ia ter contato com ele se quisesse, mas não estava previsto. E aí
Aí nisso entra o ministro Onyx e o general Heleno na sala, e eu não sei se tinham mais algumas outras pessoas, mas eram muito poucas pessoas. Aí ele para e... Enfim, aí ele... Eu acho que naquele momento ele se deu conta. Cara, amanhã eu sou presidente da República. Caraca. Sabe? Uau. E aí ele disse assim, não me deixem errar. Porque a gente tem uma oportunidade de mudar esse país. Cara, aquilo ali, e veja, não é um gesto, eu tô com... Não, é de uma coragem gigantesca, de uma humildade, dizer, cara, a gente tem que acertar, a gente tem essa chance. E era o sentimento de todo mundo. E era o sentimento Você de todo foi mundo. para a equipe de transição por isso. Claro. É o mesmo sentimento. E aí, ele, cara, que governo fantástico. Claro que tem toda uma narrativa que vai levar muitos anos, e eles vão querer piorar cada vez mais essa narrativa. Mas o que foi feito nesse governo nunca foi feito no Brasil. E a gente deu, e aí por isso que isso é tão pesado, é tão forte, porque ali mostrou, cara, olha o que a gente pode fazer com esse país. Sim. Fazendo o certo. Fazendo o certo. Não precisa ser um gênio. Claro que tinham gênios no governo, mas não precisava necessariamente. É só fazer o certo. É só não roubar. É só não deixar roubar. É só. Eu já ouvi alguém falando só isso. botar. É só não roubar, é só não matar. Exatamente. E todo mundo no governo estava imbuído disso. Cara, olha, se o cara tá dando exemplo, sempre foi humilde, sempre foi espartano, completamente diferente do que é as Olha viagens aquela hoje. live na prancha do Moribug. Entendeu? É um cara que, tipo assim, porque tu político de estimação. Cara, eu vi o cara, velho, eu sei o que o cara é de verdade. Ele não é um personagem. Isso aí. Ele é de verdade. E o governo dele foi fantástico. Teve erros? Claro que teve, porra. A gente pega 40 anos de destruição e tenta consertar, é difícil. Sim. Tem erros, teve até, enfim, imaturidades em algum momento de parte. Até porque também era algo muito novo para a direita. Exatamente. Né? E nós não tínhamos quadro. Isso era uma Não outra tem quadro, dilema. verdade. Tinha essa discussão. Nós não tínhamos quadro, o estamento burocrático todo contra, jogando contra. Mas ainda assim, e apesar de tudo, o governo foi... Os números não tem... Cara, eu não gosto de política, então vamos falar de dados. Via geração de emprego, cara. 2021 foi a maior geração de empregos da década, a gente saindo de uma pandemia. Geramos 2.780.000 empregos. Por quê? Porque tinha um ambiente de negócio favorável. Nós tínhamos reduzido, ainda quando o ministro Onyx era o ministro do Trabalho, reduziu de 1.000 para 15 atos normativos de inspeções de trabalho, aquelas que é o que engessa, né, que impede que o país decole, né? E, enfim, área de segurança, Claro que a gente precisaria de muito mais tempo para fazer tudo para reverter todo o estrago, né? Sobretudo porque o sistema completamente viciado. E ainda estava lutando contra. Mas aquela cena, eu digo, cara, olha, o cara não precisava fazer aquilo, não tinha ninguém, não tinha câmera, não tinha nada. É muito diferente do Lula lá no Parlamento, me ajudem. Lembra que ele dá aquela chorada fingida? Uhum. Não é aquilo ali. Ele não falou para aparecer. Eu nem sei se eu podia estar falando isso aqui. Reservado, enfim, né? Mas porque é verdade. Ali mostra, cara, o cara quer fazer do jeito certo. E fez. Eu acho que com erros e acertos, os acertos são muito maiores. Então, assim, aí depois teve várias etapas, né, no governo, que eu passei por vários lugares, mas ali foi uma coisa que, tipo, cara, eu tô no lugar certo. Eu tô onde eu devia estar. E que privilégio poder estar aqui, né? Poder estar vivendo isso e participando ainda aqui minimamente. Então, pô, experiência fantástica. E detalhe, né? Tudo isso, depois porque fiquei 2 meses sem trabalhar na Câmara, perdi uma grana. Fui ser nomeado, o ministro que chegou na Casa Civil, disse, vamos despetizar a Casa Civil, não sei se lembram disso. E aí mandou todo mundo embora, inclusive o cara que botava no diário oficial. Então a gente foi ser nomeado dias depois. Mas foi necessário, sempre que precisava fazer. E que bom se outros ministros tivessem feito isso também. Exato, acho que faltou isso. Saúde, né, faltou. com o senhor Mandetta, Cara, é política, cara, educação, é faltou fazer. Cultura. Porque cultura nem se fala, que só foi entrar nos eixos quando o Mário foi pra lá. Mas assim, porque havia essa coisa de, não, mas o fulaninho é técnico. Não. Que técnico o quê, cara? O cara não é que eles o servidor público, não, claro que não. Mas assim, eles não os grupos de decisórios, a maioria deles eram contra nós. Ou criavam empecilhos para que a gente conseguisse avançar. Pra vocês terem uma ideia. Logo no dia 15 de janeiro teve o primeiro decreto sobre a flexibilização do comércio de armas no Brasil. E aí nós tínhamos que fazer uma campanha sobre isso e tal. E a gente fez uma reunião, eu era o chefe de comunicação da Casa Civil, fui com o chefe de gabinete do ministro na época, o Marco Racier, a gente foi numa reunião da SECOM. Só que era uma SECOM
que vinha do PT, que vinha do Temer e tal, Segundo e B. que tinha as nossas pessoas chegando, recém-chegando naquele... Só que todos os outros ministérios completamente com um cara, fulaninho que já tá há um tempão, da agência não sei o quê. E o seguinte, começou a reunião, os caras, não, porque tu vê, isso aqui é complicado, porque o feminicídio vai aumentar, porque não sei o quê, não. Que... Eu falei, cara, só um pouquinho. Vocês sabem quem é o presidente? Só Mudou pra... o governo. Mudou o governo, essa é uma das... Vocês não têm... A opinião de vocês simplesmente não interessa, a não ser que seja alguma coisa técnica. Agora, a opinião de vocês, o gosto pessoal de vocês não tá em jogo aqui. O que tá em jogo aqui é o que a população decidiu. E o presidente vai cumprir. Eu sei que... eu digo, cara, pelo amor de Muito Deus, bom. eu digo, de onde é que tu tira? Eu digo, porque o Estatuto de Desarmamento... Eu falei, cara, quando o Estatuto de Desarmamento foi aprovado do jeito errado, simplesmente disparou o número de homicídios no Brasil, e não o contrário. E agora vai diminuir. Claro que eu fiz uma profecia ali, mas era lógica, em qualquer lugar é assim. Que foi o que aconteceu no Brasil. Sim. Caíram absurdamente os números de homicídio. Porque não sei o que. Aí o Marcão, esse que é um cara bem gauchão, deu uma batida. Mas o que é isso? Só tem petista nessa merda? Que não sei o que, vambora! E dali foi. Só que assim, pra vocês verem como tinha a máquina, né? A máquina estatal. Sim. A máquina, não é o governo, é a máquina. A máquina é complicada de lidar. E mesmo que a pessoa não fosse petista, né? Mas a às vezes não ideologia exato. entranhou. Entranhou. E de novo, a narrativa de que armas, vai ter um faroeste. Exato. Nunca houve isso. Nunca houve. Pelo contrário. Claro não há exemplo no mundo disso. Claro que... porque caíram os homicídios. Claro que não é só isso. A melhora da economia influencia nisso também. O ambiente, o discurso de desestímulo à criminalidade, que é o contrário do que a gente tem hoje. Hoje o estímulo é institucionalizado, né? Vamos humanizar o assaltante. E aí tem a história da cervejinha, tem isso, daquilo. Mas é isso. Saiu agora uma notícia teve mais uma queda no número de homicídio, né? E o governo Lula disse que aquilo era baseado... Não, foi o meu governo. Aí o Dino falou que era a política do desarmamento. Aí perguntaram para ele, o que você fez relativo a isso? E nada saiu, ele não conseguiu explicar. Claro. Porque não fez nada. Aquilo é consequência do que já tinha sido feito e tal. Mas aí lembraram a ele que, o dado do DataSUS ainda não chegou no número. Todo mundo que a polícia pega morto, entrega no hospital, ainda vai chegar nesse número. Então, calma. Então foi um anúncio precipitado. Eles tinham querendo fazer propaganda o tempo todo de números. Estão mal vistos. Outra coisa interessante é que a PM da Bahia, saiu esse dado, né? A que mais mata no Brasil. Que eles, tá lá, governado pelo PT há muito tempo. E se mata porque as circunstâncias levam a isso. Eu não tô... palmas pra PM. Mas pra ver que é só um discurso, né? Que claro. não se tá tendo conflito. Eu fiz um trabalho agora há pouco tempo, onde eu tive que ir num banco de notícias de alguns grandes jornais para fazer pesquisa histórica. Aí, quando eu cheguei nesse período do Jair, e você pegava um evento, tipo assim, teve o Guedes, fez a junção de vários ministérios num só. Aí você vai no banco de notícias para ver o que o pessoal falou para conseguir uma notícia ali que fosse positiva. Não encontra. Era só ninguém metendo malho, dizendo que não era certo, estava errado, aquilo era um retrocesso e tal. Então você mudava os assuntos e você... Quando ia para a mídia, você não encontrava nada. E eram sempre, hoje em dia está mais evidente, no caso da Miriam Leitão, que ela vai e fala assim, olha, vamos ver como que é bom você ter metade só do salário e tal. Esse tipo de coisa. Entenda como isso é bom. É ruim, mas é bom. Mas você via isso na imprensa inteira com muito mais classe, um negócio... Um monte de analista analisando tudo que os ministérios faziam. Sumiu todo mundo. Sumiu. Claro. Quando eu vou chegando no período da entrada do Lula, todos aqueles analistas que estavam sempre nos jornais falando, some todo mundo. Ninguém mais sabe quem são os ministros. Não, nem ideia. Até porque são muitos, né? São quase 40. É um troço absurdo. Que foi outra coisa, que é uma marca do governo Bolsonaro. Ele reduziu para 22. Na verdade, CGU e AGU, ele se contar como ministério, né? Mas era e ele queria mais. E funcionou. E funcionou, né? Funcionou. Sim, não precisou. Porque a maioria hoje desses ministérios que a gente tem são os ministérios que eu falo identitários, né? Que não estão ali para nada. Tanto que, por exemplo, o Ministério lá da Igualdade Racial tem um orçamento, sei lá, acho que 600 milhões, 300 já foi gasto com viagem. Sim, Os caras não estão fazendo política pública. É com viagem. A do meio ambiente também. Do meio ambiente. Né? Então, assim, cara... Mas isso a gente já sabia, né? Infelizmente, a gente sabia. E quem tava lá sabia mais ainda. Tipo, cara, os caras vão destruir tudo que a gente fez. Gustavo, tem muita gente, assim, eu me lembro disso durante o governo Bolsonaro, gente que até de direita, assim, que criticava a questão da cultura. Você teve na Secretaria da Cultura
Ministério da Cultura, você pode falar melhor sobre isso, né? Muita gente tem essa crítica, não, o governo Bolsonaro não deu atenção devida à cultura. O que que você responderia a essas pessoas? Olha, eu ia perguntar onde é que vocês estavam. Aliás, eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas, porque assim, tiveram alguns percalços ali na Secretaria de Cultura, e com a entrada do Mário Frias, ele dá uma moralizada muito importante, assim, lá na Lei Rouanet, de todos os processos, né, de transparência, de acompanhamento dos projetos. E óbvio que houve uma redução no cachê, porque eram umas coisas absurdas, porque a Lei Rouanet, o problema não é a lei. A Lei Rouanet a gente nunca foi contra a Lei Rouanet, a gente era contra a forma como ela era usada, que ela era, como ela voltou a ser usada agora, né? Que é dar dinheiro, milhões, para quem não precisa. Sim. Mas não está dando dinheiro. Sim, está dando dinheiro, é o dinheiro da população, do pagador de impostos, que deixa de vir para a União, porque a empresa que vai bancar o projeto vai deixar de pagar o imposto. Então, não é a empresa, não é a empresa, não. É um dinheiro que seria da União, ou seja, seria do povo. Mas, enfim, quando os projetos, eu assumi a Secretaria de Nacional do Audiovisual, por onde passava a maioria dos projetos da área da Rouanet, porque, digamos assim, em termos de recursos, porque é os que custam mais, né? O audiovisual é o que é mais caro. E eu olhava ali e via os projetos todos com viés esquerdista, assim, pautas identitárias. E não tinha de direita, LGBT. não tinha conservador. Não tinha. 90% dos projetos eram de esquerda. E 10 conservador, não, 10 neutros. não tinha um. Eu nunca disse, esse é um projeto de direita. Eu não sei se ele tinha um gargalo muito grande, que esse era outro erro, que a gente tinha ideia de corrigir, que tem a figura do parecerista. Ele olha o projeto, ele dá o primeiro. Não. Talvez já tinha um filtro lá atrás, mas o que chegava ali para nós eram esses projetos. Aí as pessoas, mas por que tu aprovava? Porque a lei assim mandava, e esse era um governo que agia dentro da lei. A lei dizia, se cumprir os critérios técnicos, aprove-se. Então, cumprindo os critérios técnicos, aprovava. Claro que eu olhava com lupa, né? Sobretudo os de maior vulto, assim, vou achar uma vírgula. E achava as vírgulas fora do lugar. E não tinha um respaldo, digamos assim, do corpo técnico. De novo, o estamento burocrático. Que ali, Sim. sobretudo na cultura, eu posso dizer, tinha um viés esquerdista. Então, quando chegavam os projetos, já chegavam, tipo, secretário, só assinar. Não, filho, milhões e milhões no meu CPF. Aí eu olhava projeto por projeto, ficava até tarde lá, virava à noite, analisando tecnicamente para ver se estava tudo certo. Tá tudo certo, ok. E aí, infelizmente, ok. E aí eu comecei a falar para as pessoas, cara, mandem projetos, porque aí ele vai passar pelo mesmo processo dos outros, de análise rigorosa, vai ser feitas diligências, mas a gente precisa contrapor essa hegemonia esquerdista na cultura. Aí tinha muito daqueles, eu não pego dinheiro público, eu sou o isentão, eu sou o bonitão. Meu irmão, legal, a esquerda agradece essa tua... Eles vão pegar, pode deixar. Pode deixar que eles pegam para ti. Teve uma notícia logo no começo do governo Lula, eu acho que no primeiro mês de governo, saiu, se eu não me engano, assim, de repente saiu a notícia, o Ministério da Cultura libera 4 bilhões. Sim, chegou a 16 bi, né, se não me engano, em 2020. Só que quando eu olhei a notícia, eu falei, peraí. O governo começou tem semanas, tem pouquinha coisa, 3, 4 semanas. Para o processo ser aprovado ali e liberar aqueles bilhões, tem todo um trâmite. Tem. Que é demorado e a equipe é demorado. A equipe é pequena. Teve uma crise de parecerista uma época lá que ficou faltando parecerista, tal, fizeram um escândalo. Então você tem um tempo ali de muitos meses até você percorrer aquilo. Só que não. O negócio, 2, 3 semanas, já tinha 4 bilhões para liberar. Os projetos estavam prontos, já estavam correndo, fizeram uma força-tarefa para aprovar, para liberar logo. E, de novo, porque eles sabem que aquilo que está sendo gerado ali vai influenciar no imaginário coletivo. Ainda que, e aí eu falo de um episódio, em agosto de 2022 eu abri o Festival de Cinema de Gramado, eram os 50 anos de festival, e eu fiz questão de ir lá, o secretário da pasta, fui lá. E aí, de novo, estava andando na montanha de Mordor ali, né, no meio dos orcs, era o Frodo no meio dos orcs, era todos eles, e eu, enfim, eu gostava daquilo ali mesmo. E aí eu fui fazer uma palestra sobre o uso, né, o que nós tínhamos investido em termos de audiovisual e o quanto o cinema brasileiro estava produzindo. E por mais que eles reclamem, nunca se produziu tanto no cinema brasileiro. Tem quem discorda, é só olhar os números do Observatório do Cinema, OCA, né. Enfim, só que a parcela de público nos filmes brasileiros, apesar de aumentar a produção, caiu de 10% para 1%. Por quê? Porque as pessoas não querem assistir. Não é que eles são ruins tecnicamente, é porque são panfletos ideológicos. Isso aí. As pessoas não querem ver, não querem. E aí eu coloquei essa questão.
ali está, e aí, tá aqui. Eu sabia a resposta, mas por que eles não estão indo? Porque não sei o quê, porque o conservadorismo, porque o radicalismo, porque não, eles não... A escolha de assistir um filme é pessoal. Ninguém proíbe ninguém de assistir nada. E aí, por quê? Não, porque... Aí uma falou, porque a gente não tá nem aí pra audiência mesmo, a gente já pegou o dinheiro. É isso. É isso. Aí tu pensa... Essa foi sincera. Essa foi... E eu digo, tá aí, rápido, eu não tava gravando, né? Mas o que é o interessante aí? Não é só que eles não vão ter audiência. Eles podem não ter audiência na sala de cinema, mas esse filme vai para as plataformas de streaming, vai para a TV aberta, vai para as universidades, vai para as escolas, ganha prêmio e retroalimenta a militância. Então, essa é a importância da cultura, do financiamento público. Porque a gente, primeiro, não é para isso que serve, não é para fazer política que serve a cultura, mas ela influencia politicamente. Claro. É inegável, a gente tem que dar para quem precisa, para o pequeno produtor, para o cara que está começando, principalmente para a cultura regional brasileira, que é riquíssima, de norte a sul, de leste a oeste. E é para isso que a gente voltava o nosso olhar, para esses que precisam mesmo, para fortalecer a cultura brasileira. Mas a esquerda se apoderou desse... E agora piora com a aprovação no Congresso, com 380 votos, se não me engano, para tu ver como os caras ainda não acordaram, né? Eu sempre lembro daquela frase do Olavo, é a política, porra! A política não, é a cultura. Eu fiz até uma figurinha, é a cultura, porra. Da cota de telas, ou seja, os cinemas brasileiros vão ter uma obrigatoriedade, sob pena de multa, de ficar vazio. Porque eles têm que ter 20%, ou seja, de filmes nacionais. Vai aumentar eles estão garantindo uma reserva de mercado gigantesca para esses caras, vai aumentar. Muitos cinema vai quebrar, porque o cara tem duas salas. Não, eu tenho que botar, os caras não vão, eu disse, cara, como é que eu pago? Eu garanto que vai quebrar, sabe por quê? Porque a gente está no meio de um momento de crise do cinema. Ou seja, sem isso daí, exatamente, o cinema já está com problema. Por quê? Porque você teve o boom dos streamings, então você tem uma... Não estou nem falando de qualidade, né? Sim. Mas um baita catálogo à disposição por R$20 mensais. Exatamente. Que é mais barato que muito ingresso de cinema. Exatamente. Né? E nem estou botando a culpa no cinema. Eu entendo que aqui no Brasil, principalmente, os custos são muito altos. Né? Agora... Imagina, né, se chega uma coisa dessa. E aí depois ainda teve a pandemia. Sim, que a gente atrapalhou que o governo ajudou, né? E aí ontem teve até um evento na Câmara, que é o PERS, que era justamente, tinha essa questão do setor de eventos, setor cultural, que foi um dos mais afetados, obviamente, pela pandemia, que era para estender essa, digamos assim, essa ajuda ao setor até 2027. O governo já quer acabar, ou seja, a preocupação deles nunca foi com cultura, com nada, Não, a nossa turma tá recebendo, tá tudo certo. Vocês aí que se virem, vocês que estão aí gerando emprego. E aí, eu falando, metendo a economia na história, eu fico sempre num dilema, será que os caras são extremamente incompetentes ou são muito competentes? Porque o que eles querem é exatamente destruir a economia para tornar a população cada vez mais dependente do Estado. Então, assim, a gente estava falando dos acertos do governo Bolsonaro. Entregamos o caixa, né, o governo com 50 e poucos bi em caixa. Em um ano, é um déficit de 230 bilhões, ou seja, 300 bilhões que os caras socaram, sabe-se lá onde. Eu vi a informação ontem que são 800. Porque eu não duvido. Eles ainda não inseriram os juros das dívidas que o Brasil tem que pagar. É porque a diferença do déficit primário só o primário, e o déficit nominal. Né? É só a capinha. E aí eles têm a pachorra de dizer que a culpa é do Bolsonaro. Cara, vocês estão um ano aí, filho. A culpa é de vocês e só de vocês. Aí, mas qual é o problema? Aí quando tu mas pobre não come superávit. Come. Porque a gente ouvia muito isso, né? Porque come aquele papinho mole, né? E cola, né? Muita gente cai nessa... Não, eles criticaram, eu me lembro disso. Criticaram o superávit do Bolsonaro. Olha só o que eles falam. Porque disse que não usou dinheiro. Deixou de usar dinheiro. Não usou, sobrou não, porque economizava, né, cara? Fazia justamente para poder reinvestir em melhorias para a sociedade. Aí, quais são os dados que vêm junto disso? A gente tem o endividamento do Brasil, passou a Argentina, mas rápido, aí o Paulo Guedes tinha razão, a gente se tornou uma Argentina, ou está caminhando para isso, só não tem um processo inflacionário ainda. E o que para mim é o pior de todos, que é o pior dado, que é a gente caiu na geração de empregos, continua gerando, está positivo, olha quem gera emprego. Só que a gente caiu 26% em relação a 2022. Uau. 26%. Tem lugares que caiu 50%, 60% a geração de emprego. E o dado do emprego é o primeiro a ser afetado numa crise e é o último a se recuperar. E vai demorar, porque é uma crise de confiança absurda de investidores, dos próprios empresários brasileiros. E aí, assim, aquela demonização que eles fazem, tanto do agronegócio como do empresariado, cara, são esses caras que geram emprego, geram riqueza no Brasil.
É disso que se trata. Mas não, vamos comunistar o negócio aqui sem dizer que estamos comunistando, que Sim, a sim, história é aquela, do Huxley, né? A ditadura perfeita terá área de democracia. É exatamente o que a gente sim. está vivendo no Brasil Você hoje. precisa da ajuda da imprensa, precisa da ajuda de todo mundo Para aí. legitimar, tá vendo? A gente É. está fazendo isso, mas é o amor, em nome da democracia. Aliás, toda vez, todos os países comunistas têm democracia, tem. popular, liberdade. É um o- clássico da esquerda também. Quando A você... Coreia do Norte, né, ela é tão democrática que o nome dela é República Popular Democrática. Democrática. Para Ou seja, reforçar, tem né? que ter povo em coreano e em grego, né? Tem que ter logo em todas as línguas. A Alemanha Oriental era a República Democrática da Alemanha. Isso, né? isso. E assim eles E são assim, toda democráticos. vez que você vê um cara falando assim, imagina, a gente tá numa mesa de bar e o cara toda hora fala que ele é fiel. Sou muito fiel. Não, sou fiel à minha Ih, esposa. já era, Sou né? fiel à minha esposa. Aí muda de assunto, daqui a pouco eu sempre fui um cara muito fiel. Quando alguém fica falando muito sobre determinada coisa, Sim. é porque aquilo Ali, Já aí sabe tem, que não aí é. tem. treta, tem treta. Aí tem. O mesmo cara falar que é muito honesto, todo discurso político fala que é honesto, você fala, não é honesto. Não é. Aquele não é Porque fiel. tá e não incomodando, temos né, cara? democracia. Tá incomodando o cara, por isso que ele solta tá lá. isso. Então, quando a gente fica o tempo todo falando de democracia, ele falou, justamente ele tá falando do problema. A gente não tem democracia. Exato. Você não precisava falar toda hora. Você não precisa falar toda hora que o Brasil é bom de futebol. Isso aí. Sim. Por quê? Não precisa. Né? Mas você fica toda hora falando de Estado Democrático de Direito, que eu fico... Que é uma abstração total e completa, né? loucura total. E fica o tempo inteiro. Tudo é assim, a democracia é uma donzela que precisa ser Sim, defendida a todo custo e a todo momento por Custe o que todas custar. as instituições. Custe o que né? custar. Quando a verdadeira democracia, ela é pujante, como se diz, ela é muito forte, né? Ela sozinha, você vai sendo carregada por ela. Claro. Né? E não é você que fica protegendo a garotinha, tal, aquela tadinha, tá caída no gramado ali. E isso é terrível, porque as pessoas, como você disse, as pessoas caem nessas narrativas, repetem essas narrativas, e isso vai alimentando um monte de gente que tá lá no começo da nossa conversa assistindo Big Brother. Exato. Né? Exatamente. Ele tá lá preso, lá no Twitter, você tá vendo Trend Topics lá, são assuntos que a gente não faz a menor ideia do que eles estão falando. Sim. A gente olha e fala, quem é essa pessoa? Que assunto é esse? É uma massa que tá totalmente fora do que está acontecendo. Sem dúvida. Que é uma alienação intencional, né? Sim. Vamos alienar a massa, deixá-las completamente desconectada da realidade e vamos aí. A própria sexualização, no fundo, é isso, né? Você Sem dúvida. pensa o seguinte, um cara com 50, 60 anos pensando em namorada. Aí tu fala, cara, você chegou no ponto de deixar um legado, de Já construir tinha que ter, algo, né? Já tinha que ter. né? De construir História algo acabada, para o seu 4. país, entendeu? E você ainda tá preocupado com o namoro, ainda tá preocupado com paixonite, e você é um adolescente. Sim. Mas isso é intencional. Para sem mim é dúvida. claramente intencional. É Por uma, quê? é uma mudança comportamental que foi gerada na sociedade, né? A gente Porque tá... esse cara não para pensar no déficit. Não. Esse cara não para pensar no dinheiro que tá faltando. Quer dizer, ele para quando ele vai gastar, mas ele não consegue pensar por que as coisas estão acontecendo. Né? E ele acredita. Porque a mente dele tá presa numa única coisa, no prazer. Exatamente. Quando o Laudelino estava falando da questão da democracia e que a defesa é mais democracia, eu lembro de um documentário que eu fiz sobre daí eu posso até entrar mais, mas eu vou começar pela frase de um refugiado venezuelano, ele falando sobre, dizendo, não deixa acontecer no Brasil o que aconteceu na Venezuela. Porque os problemas da democracia se resolvem na democracia. Sem ela, a gente não resolve. Sim. Porque, né, eles colocam uma faixa de democracia, vão lá e tiram os portões da frente do STF, olha, agora... Mas você vê esse vídeo? Você tem a câmera mostrando os juízes, todo mundo descendo a rampa para tirar a grade, né? Aí o Lula não consegue tirar a grade. Aí Olha, vem o juiz, vem o Barroso, o outro juiz lá, e o judiciário tira a grade. Aí beleza. Aí eles falaram assim, agora não tem mais grade. Aí quando a câmera vira, a imprensa tá atrás de grade. Perfeito, é exatamente o que a gente vive hoje. E Eu isso falei, vai chegar, cara, que coisa né? perfeita. Ainda Simbólico. É simbólico digamos assim, demais. ainda que não esteja chegando na mídia mainstream, e até chega, de certa forma, né? Teve perseguições a jornalistas do Estadão, teve da Folha mesmo, sendo criticada. A Globo ainda não, né? A Globo tá imune, sei lá, coincidência, não sei.
Mas, voltando essa questão do documentário, porque eu queria falar sobre essa... A gente falou no Paulo Guedes, previu a Argentina e previu a Venezuela. É óbvio que a gente, para chegar num processo que a Venezuela está há mais de 20 anos, né, sob um regime ditatorial, ainda leva um tempo. Mas, se continuar do jeito que está, chegaremos lá. E o que eu via lá dos depoimentos, né, porque a ideia, falando da Operação Acolhida, que é uma operação que recolhe, que recebe os refugiados que fogem, né, da miséria, da ditadura, da tirania venezuelana, chegam ali na faixa de fronteira, e são recebidos pela Operação Acolhida, que é a referência mundial. Que, inclusive, eu ouvi de um funcionário da ONU que, se o presidente não fosse o Bolsonaro, a operação receberia o Prêmio Nobel da Paz. E é capaz de receber agora. Que seria um contrassenso, porque eles estão saindo de lá por causa do amiguinho do Lula, né? Sim. Mas, enfim, aí numa das primeiras vezes, como eu estava na Casa Civil, a Casa Civil era a coordenadora executiva da operação, que era, digamos assim, tocada pelo Exército, no terreno, mas operação executiva da Casa Civil. Eu fui lá para conhecer. E aí teve e todo mundo tem os briefings, né? Não, aqui, não sei o que. E eu disse, eu deixo os briefings lá, eu quero falar com as pessoas, né? E aí, nisso, teve uma cena, lá vou eu me emocionar de novo, mas enfim. Eu tava ali com o Anderson, que era um fotógrafo amigo nosso, esse cinegrafista, e veio uma menina correndo e se atirou nos meus braços. Assim, uns, sei lá, 8, 10 anos. E ficou agarrada em mim, assim. E agarrada, eu achei graça, e bem na hora o Anderson fez uma foto, tem essa foto, só que eu nunca publiquei e não usei no documentário e nunca ia usar. E ela ficou, não entendi, fiquei ali, ela ficou mochilada em mim, assim, um tempão, e me fazendo carinho e tal, mas abraçada forte em mim, assim. Aí chega a irmã dela, mais velha, e diz, não és papá, não és papá. Tu é parecido com o pai. O pai que eles haviam matado na travessia. E a mãe tinha sido estuprada. E aí tem uma realidade que ninguém sabe, que é o seguinte, no abrigo tem uma ala só de crianças desacompanhadas. Sim. Que chegam na fuga de lá e vêm... Eu vi um relato de um soldado falando isso. Os pais querem estuprar a mãe, por exemplo. Tá vindo com uma família no meio do mato. Estupro. 3 crianças. Aí o homem, obviamente, vai defender a esposa. Aí mata um cara. A esposa fica lá. Às vezes consegue vir, às vezes não. E aí as crianças ficam lá soltas no mato. E aí se vem outra família, cata e leva. Aí tem um cuidado muito grande da operação, que é justamente fazer uma triagem psicológica, não tem um nome psicossocial, para entender se é mesmo um filho, se não é alguém que está traficando uma criança, não, veio com fulano, peguei, achei no mato, trouxe. E aí tem uma realidade gigantesca. E aquilo ali me disse, cara, a gente precisa contar essas histórias. Com certeza. E aí eu, enfim, comecei a desenvolver o projeto, já tinha uma ideia de um pessoal lá do Felipe Pedri, de outras pessoas da Second, de tentar fazer isso, mas não foi adiante. Eu digo, não, vou atrás. Aí fui eu, o Anderson e a Jéssica. Foi uma equipe bem pequena, a gente foi para lá, ficou dias nos abrigos, fomos para caramba, viajamos, fizemos um voo de interiorização, que é a última fase, né, do projeto, de levar as pessoas para outros lugares do país e elas recomeçarem. Mas as histórias que eu via eram riquíssimas. E aí eu consegui entender uma linha do que acontece em regimes, e é por isso que eu quis trazer isso, em regimes totalitários. Primeiro é a supressão das liberdades. Primeiro é a de expressão, obviamente. É ali que começa. Supressão da liberdade de expressão, né, de opinião, de tudo. Tu não pode te expressar. Então, depois de tu perder essa liberdade, tu começa a perder um pouco da tua dignidade. Isso já, deterioração econômica, E por último, tu perde a humanidade. Isso eu ouvi deles. Claro que eles não chegaram no estágio, por exemplo, do que aconteceu no leste europeu, do que aconteceu na Revolução Cultural, do canibalismo. Eles não chegaram nesse ponto. Eles estão lá. Tipo, eu perguntei a história dos cachorros. Não é perros. Los comemos todos. Então, assim, 95% da população na linha de pobreza. Mas por quê? Porque eles disseram assim, cara, a gente era... Tem um depoimento riquíssimo de uma pessoa que era do governo, e ela fala assim, a gente era o povo mais feliz do mundo. E hoje todos somos tristes, amargurados. Tipo assim, tu tá aqui, somos todos irmãos. Cara, tu tem um prato de comida, tu te levanta, eu vou pegar teu prato e vou comer. E vou fugir, vou dar pra minha família, vou assaltar e vou fazer o que tiver que fazer. E aí eu até convido as pessoas a assistirem esse documentário. Tem uma menina que ela é professora, ela fala assim, cara, o que acontece? Se tu tem um problema, tipo, teu filho tá doente, precisa de um remédio específico. É X. Mas se ele tá pra morrer, é 10X. Porque tu precisa mais, então é mais caro. Ou seja, a desumanização, que é o último estágio. Isso assim, não sei, claro que um antropólogo, um cientista político talvez possa explicar isso melhor, mas eu consegui ver muito claramente nos depoimentos essas linhas. E por que eles vinham para cá? No desespero de recomeçar.
E eu fico imaginando eles saindo de lá e, caramba, agora a gente vai sair de um lado e vai cair no outro, que vai ficar igual. Então esse é o problema, esse é o desespero da... E aí, enfim, por questões burocráticas e eleitorais e não sei, o documentário nunca saiu, a gente não conseguia botar pra frente, não conseguia botar, e aí por fim saiu no canal do Paulo Figueiredo, porque ele tá lá fora, então não ia ter problema. Então o documentário tá lá, chama Acolhidos, quem tiver curiosidade para assistir, o documentário é Acolhidos. E aí tem histórias muito bacanas ali. E um outro que eu fiz foi sobre o auxílio emergencial, que foi outra coisa transformadora do governo. Transferência de renda, tinha as críticas, né, do nosso lado, que não pode. Cara, o auxílio emergencial foi a diferença entre as pessoas terem o que comer e não terem, né, em muitas situações. E aí a gente estava no auge da pandemia, o Ministério da Cidadania era quem coordenava o projeto lá, né, e aí eu digo, todo dia, eu chefiava a comunicação, digo, todo dia a gente fazia uma matéria sobre 68 milhões de pessoas estão recebendo, 350 bilhões, só que números, né, cara, quero saber as histórias, porque é isso que o PT faz, né, o PT bota nego pra chorar, que é o segredo, só que eles fazem uma ficção. Eu digo, cara, eu quero ir lá conhecer. Enfim, peguei um carro, uma equipe pequena e rodei o Sertão do Cariri, conhecendo histórias. E aí as histórias riquíssimas do quanto o auxílio emergencial havia transformado. E aí aquela ideia, o cara só quer ficar encostado. Não, ele quer ficar encostado quando dá um negócio que é uma miséria. Tipo, a Bolsa Família, o ticket médio era R$150. Aí o cara não tem como mudar a vida dele com R$150. Eu vou comprar pirão, farinha e o que der para um botijão de gás e pronto. Agora, quando tu dá R$1.200, que foi que, né, as mães solteiras recebiam, por exemplo, só para citar um exemplo, tu pega de 150 para 1.200, tipo, tu aumenta a renda da pessoa em 10 vezes. Aí é só, tipo assim, faz o exercício em casa. Pega a tua renda e multiplica por 10. Se isso não vai mudar a tua vida durante 6, 9 meses. Vai, né? E aí o que foi bacana, as histórias que as pessoas mais humildes, eu tinha aqui uma terrinha, só que era muito dura. O solo era muito duro, eu não conseguia arar. Aí eu comprei um boi e agora eu consigo arar a terra. Estou plantando, já estou até vendendo um excedente. A outra que abriu um salão de cabeleireira. A outra que abriu um não sei o quê. Ou seja, elas usaram aquilo ali para transformar a vida delas. Porque a gente queria justamente libertar e não deixá-las... E agora voltou. E mais do que isso, né? Que é mais um paradoxo. Que claro que cobrar coerência da esquerda é ingenuidade, mas... Nesse ano, se não me engano, já foram, né, desde o início do governo para cá, já foram mais de 4 milhões de pessoas tiradas do Bolsa Família, e a ideia é tirar mais 7. Caramba. Ou seja, ainda aqueles que achavam que iam viver às custas do governo, eu não sei qual é a ideia mirabolante que eles devem ter aí, talvez para deixar as pessoas num grau de dependência tão grande que qualquer miséria, qualquer migalha que tu dê, elas vão dizer, nossa, santo Lula nos ajudando. Sim. Então, assim, tu mantém a pessoa prisioneira. E a nossa ideia, inclusive, depois do auxílio emergencial, teve o Auxílio Brasil, que era, digamos assim, uma bolsa 2.0, nós vamos tirar você. Porque o que o PT fazia? O Bolsa Família é assim, tu ganhou bolsa. Se tu consegue um emprego, e aí tu sai do bolsa, depois tu volta lá pro fim da fila. Primeira coisa que a gente mudou, não, aceita o emprego, vai trabalhar, vai ser livre. Se tu perder o emprego, tu volta automaticamente pro programa. Isso deu uma mudança de mentalidade nas pessoas absurda. Outra ideia era fazer as pessoas, digamos assim, ter bolsa por eficiência na escola, né, que foi uma ideia até do ministro Nix. Tipo, para quê? Para as crianças entenderem, na verdade, para a família entender que estudar dá dinheiro. Se tu for bem na escola, tu vai ganhar R$100 a mais no final do mês. E aquilo ali parece pouco, mas a longo prazo a gente ia conseguir uma transformação que enfim, foi interrompida. Eu lembro que ele surgiu no governo Fernando Henrique. Aí quando entrou o governo Lula, eles mantiveram o programa, mudaram o nome e tiraram a obrigatoriedade de ter a criança na escola. Era obrigatório ter a criança na escola. Eles tiraram. É o que o Lula falou, né? Quem estuda muito não vota no PT, né? Exatamente. No fim é isso. E parece... uma teoria... Cara, é exatamente isso. É exatamente isso. A ideia, o herói deles que a gente falou, Paulo Freire, o método de alfabetização era usar o mínimo de vocábulos possível para a pessoa aprender a ler rápido. Só que ela não consegue desenvolver a cognição dela, porque ela não conhece as palavras. Ela aprendeu a ler com... as palavras do entorno ali. E aqui acabou... O horizonte de consciência exatamente, limitado, estreito e sem perspectiva de crescimento. Que é a ideia deles. E essa burrificação não está só nas escolas públicas, não. Ela está nas particulares, ela está em essa ideia idiota de
de gêneros neutros e eles, todes e elos. Ah. É a idiotização total e completa, né? Que o professor Olavo falava muito bem há muitos anos, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse documentário do o Acolhidos, ele é livre? É livre, É é livre? livre, é livre. É assim... Pode publicar? Pode publicar. Tá lá tem o link tá lá no canal do Paulo Figueiredo. É pesado, é um pouco longo, assim, ele tem, sei lá, acho que 50 minutos, se não me engano. Mas mostra muito bem o processo todo, né? Da chegada, são os próprios venezuelanos falando. A gente em nenhum momento quis... Eu até, inicialmente, eu tinha posto vários personagens do governo. Por exemplo, eu botei o general Pazuello, que foi o cara que criou a operação. Eu botei o ministro Onix, que era o cara que coordenava a parte de interiorização. Falei com o ministro Ernesto Araújo, por conta das relações diplomáticas. Mas depois eu falei, cara, não, a gente tem que deixar só os venezuelanos falar. Porque isso... Exato. Bom, coisa é nós falando, que aí parece que a gente está falando é. politicamente. Exato. Não, deixa os caras falar. Então só tem depoimento de venezuelano, só. Que legal. Então Muito é bom, bacana bom. porque é eles falando e é emocionante. Claro que eu não boto criança, não conto essas histórias, mas tem histórias tipo, do cara que era um português que morava lá há muitos anos, ele era engenheiro mecânico, tinha uma fazenda. Aí chegou uma das tais tantas guardas que existem lá, né, e serviços de policiais, e para expropriar a fazenda, a filha resiste, eles queimam a filha dentro do carro, ele tem que fugir pro mato, matam os empregados, aí ele tava lá, o cara que tinha um padrão alto de vida, tava lá nos Sem abrigos. Perdeu Teve tudo. um outro que era um empresário, para as pessoas entenderem que não atinge todo mundo. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Isso atinge todo mundo. Ah, porque eu tenho grana, que não sei o que. Não, tu vai também. Tu vai pra vala igual todo mundo. Aí um cara que era um mega empresário começou a ser sequestrado, extorquiu um pouquinho. Aí ele se queixava pro CISB, né, aquele lá do Serviço de Bolivariano, de inteligência lá. Aí ele vai no outro. Porra, os caras me sequestraram, extorquiram. Não, então é tanto pra tirar. E assim, daqui a pouco ele falou, cara, eu não tenho mais o que fazer, eu tenho que ir embora. Só que pra ir embora fizeram todo um processo de resgate pra tirar o cara de dentro do país porque queriam matá-lo. Sequestraram o filho dele, que tinha problemas de saúde, e aí ele me conta essa história, só que ele de costas. E aí ele fala assim, eu tô aqui hoje morando numa barraca, mas eu nunca me senti tão seguro na minha vida, estando no Brasil. Claro que hoje eu não sei como seria ouvir essas pessoas diante desse cenário novo que a gente está. Tanto que a própria comunicação da Operação Acolhida mudou completamente. Entrar lá, eles falam quando as pessoas estão aqui, precisando de turismo, passeando. Ninguém fala. A ONU falava muito isso, e uma vez a gente recebeu o alto comissário da ONU para direitos para refugiados, aqui da Acnur, era um italiano, e ele não, porque ele é preocupado achando que o governo ia encerrar a Operação Acolhida. Pelo contrário, a gente ampliou muito a ajuda à Operação Acolhida, porque o presidente falou, vamos receber os nossos irmãos. Sim. Só que aí, eu estou citando muito porque eu acompanhei muito o ministro Onix nessas reuniões, por isso que as pessoas podem dizer, o cara só fala do Onix, é porque eu trabalhei com ele até 2021, início de 2022. E ele falou assim, beleza, a gente vai continuar ajudando, mas vocês vão fechar a fábrica de refugiados? Porque enquanto a ONU não se posicionar para acabar com esse regime ditatorial, a fábrica de refugiados vai continuar mandando refugiados para tudo que é canto. A gente vai receber. Só que, por exemplo, na Colômbia, o cara recebe um copo d'água, Deus te bendiga e acabou. Siga em frente. Siga em frente. Panamá, vai, faz o que tu quiser. E aí eles estão chegando lá nas portas hoje, né, do Texas. Então, é uma crise global, mas ela não é uma crise humanitária. Ela é uma crise por conta da política ditatorial. Exato. Que é o destino inexorável de qualquer regime socialista. Todo regime socialista se torna totalitário em algum momento. Isso é uma lei da física, praticamente. Uhum. Normal. Só que a ONU... Né, eu conheci aqui em Brasília um índio, na rua, tava pedindo dinheiro, venezuelano, que não falava português, nem falava espanhol. Ele não falava. Quem falava um pouco era o filho. Aí eu consegui conversar com ele para entender a situação de todo mundo. Você vê, o cara saiu da terra que ele morava, foi expulso por militares, porque eles iam fazer garimpo sim. na região. E ele falou, eu saí, eu morria. Eles matam os índios. Então fica todo esse discurso, não, o Yanomami, não sei o quê. Cara, você passa da fronteira, ninguém sabe de nada. Eles matam mesmo, toma a terra e vai pro garimpo. Tem uma coisa também, que depois eu não fui atrás para investigar, mas que é essas coisas que só no Brasil, né? A FUNAI, por exemplo, não considera o índio venezuelano índio. Caramba. Não, tatu bola, o que é? Não, porque índios são os nossos ali, né? A Fundação nossos. Nacional do Índio, não é internacional. Não, Cara, pelo amor de e aí Nossa. eles ficavam num limbo jurídico, porque eles não eram índios, Que não eram, loucura. né? Enfim, o que eles são, Ou afinal de seja, contas? é São o seres humanos, petista né? da FUNAI, Mas exatamente. Hoje o cara hoje ele virou índio. Sim, hoje é ele índio, virou hoje ele voltou a ser índio e tal.
Mas esse tipo de coisa é importante. A ideia na época era mostrar para as pessoas, olha, isso aqui que vocês querem mesmo, vocês Isso têm aqui é o certeza? futuro, é como se fosse um trailer de um filme, né? Exato, era para mostrar, Isso aí, olha, ó. é isso aqui. Só que, porque falaram de Venezuela e não tem nada a ver, tô vi que não é bem assim. Claro, é pior do que a gente pode falar. E olha que interessante, nunca, todos os pedidos de acesso, de imprensa acessar lá os abrigos, eu tinha que autorizar. Nunca chegou um pedido da imprensa brasileira para entrar, era só mídia estrangeira, que ia para lá para conhecer, porque é referência, porque a Europa vive esse problema. Então eles queriam entender como é que os caras Como é faziam que vocês estavam um troço tão fazendo? bacana, que a pessoa chegava, tinha aula de português, qualificação profissional, as crianças ficavam estudando, tinha todo um atendimento médico, Tem ninguém à psicológico, toa. não tinha ninguém à toa, depois os caras iam para interiorizavam, né, tipo, conseguiam um emprego e seguiam a vida, que é o que eles queriam. Eles não queriam ficar lá de Queria seguir a férias, vida, eles né? querem continuar a Seguir vida. É isso. É verdade. E aí, mas a empresa brasileira não queria mostrar isso. Nós vamos mostrar o governo Bolsonaro fazendo um troço desse. Tinha uma ala do LGBT no abrigo, no governo Bolsonaro. Tinha a ala LGBT. Sim. Ué, mas o cara não era homofóbico, que ia matar. Mas, cara, E aí, de novo, a gente fala da importância da imprensa, que hoje completamente corrompido o papel da imprensa, né? O que eles têm feito, assim, é lastimável. Eu tenho vergonhoso. vergonha de dizer que eu sou jornalista, mas é o que eu sou, enfim. Sou não, formado em jornalismo, mas não sou jornalista. Agora, Gustavo, você falou várias vezes aqui, né, na nossa entrevista sobre guerra cultural, que eu pessoalmente também tenho assim como um estandarte, assim, né, como algo que na minha vida que eu também acho que é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante. E você não ficou só no discurso, né? Você organizou um livro. Exatamente. Mostra aí o livro pro pessoal, conta um pouco. Esse livro aqui, Guerra Cultural, que ele surge, a ideia dele, assim, era uma coisa que eu já estudava há um tempo, né, a importância da cultura como uma ferramenta política, né, para trazer a verdade para as pessoas, não é para, digamos assim, criar uma ideologia ou tentar manipular, não, é só mostrar a verdade mesmo, mostrar as coisas como elas são. E aí teve um evento lá, quando eu estava como secretário nacional, que saiu na verdade um trecho de um filme que agora vai estrear agora em 2024, que simulava a morte do presidente Bolsonaro. Ele estava numa motociata e aí esse vídeo circulou muito, era um trecho justamente desse pedaço, que é óbvio que eles circularam de forma intencional. O projeto era anterior à minha gestão, mas eu estava à frente da pasta, eu recebi todas as críticas possíveis, porque ele era bancado, em parte, com recurso da Lei Rouanet. E é óbvio que a pessoa não bota ali, vou fazer um filme matando o presidente da República. Não, ele botava assim, eu vou fazer um filme discutindo a política brasileira contemporânea, Enfim, foi aprovado, deveria cumprir, não passou por mim esse projeto, mas deveria cumprir os critérios técnicos, enfim. E aí comecei a receber todas as críticas possíveis. Porque não sei o quê, como é que vocês dão dinheiro pra isso? Eu disse, cara, realmente é um absurdo, né, mas... Aí até que uma pessoa foi lá no meu gabinete, vou derrubar, vou te tirar do cargo, que não sei o quê. Era um parlamentar. E como é que tu faz isso? E não sei o quê. Eu falei, cara, cadê os teus projetos e as tuas emendas para um filme, por exemplo, contando a vida do presidente ou contando a história da política brasileira? Aí foi uma discussão, ele falou assim, não, mas cultura é coisa de esquerdista. E ali, eu disse, cara, a gente está muito atrasado nessa discussão. E eu resolvi escrever o livro, comecei a pesquisar, obviamente que toda a obra do professor Olavo de Carvalho fala sobre isso, mas tirando isso, porque a gente tem que entender que não é todo mundo que acessa, né? Ou mesmo que acesse, que vai conseguir entender o que ele está dizendo, né? Então, assim, não vamos dizer para o cara fazer o COF, daqui a 500 aulas a gente fala, não, tem que antecipar um pouco a discussão. E aí vi que não tinha nada. Tem um livro, por exemplo, do Flávio Gordon, que é A Corrupção da Inteligência, que é muito bom, que ele fala muito sobre essa questão da hegemonia gramsciana, mas é um livro bem acadêmico, assim, um livro que não é para todo mundo. Eu falei, cara, eu vou tentar fazer um troço muito acessível, mas que conte essa história de variados pontos de vista. Aí eu chamei, por exemplo, o Hélio Angotti para falar sobre o uso da ciência como uma ferramenta, e isso foi usado na pandemia ad nauseam, né? Tipo, não a ciência, isso aqui é a ciência. E era uma bióloga, uma cantora que falava o que era a ciência no Brasil. Aí tem o Eduardo Bolsonaro falando sobre a guerra cultural na política, a Lara Brenner falando sobre o uso da linguagem como ferramenta política, tem a Natália Suman, que fala sobre a filosofia, enfim, são vários, o Ives Ganda Martins falando sobre o ativismo judiciário e como isso impacta, porque tudo isso, as pessoas acham que cultura é cinema, teatro, televisão, não, cultura é tudo que a gente vive, tudo passa por esse filtro, né? Tudo que forma o imaginário coletivo é cultura. Então, para não fazer sozinho, que eu obviamente não daria conta, eu convidei pessoas assim, ficou muito interessante o livro, eu acho que aborda diferentes aspectos
da guerra cultural, que eu acho que é uma coisa que... Tem um artigo dos Heróis e Mais. Tem um artigo dos Heróis e Mais aqui, eu falei com eles ontem, inclusive, que eles falam justamente sobre, que é um canal, enfim, de cultura geek, né, que eles falam justamente sobre a cultura woke, o movimento woke, é essa coisa de pegar enfim, por exemplo, a Disney, né, que é o caso mais clássico, porque é o que todo mundo conhece. O que eles fazem? Eles estão desvirtuando os personagens, porque é uma tática também que vem com a escola de Frankfurt. Eu não vou criar um personagem gay, eu vou pegar um ícone da masculinidade, por exemplo, o Superman, e vou dizer que ele é gay. Eu vou pegar o James Bond, que é um ícone também, e vou substituir por uma mulher. Tem uma cena, aliás, muito bacana no último filme dele, que ele tá lá numa confusão num bar, e aí ele sai de lá meio que... e aí quem salva ele é uma mulher, numa lambretinha branca, ou seja, o príncipe no cavalo branco agora é uma princesa no cavalo branco, para salvar o donzelo. Que o homem hoje, a ideia dessa cultura woke é tornar o homem um donzelo, né? Sim. Então, assim, eles acabam com a ideia da construção da jornada do herói, que é uma coisa que vem desde os mitos gregos, ou seja, Star Wars. A menina lá, que foi a Jedi, não me lembro o nome dela. Ela simplesmente vira. É verdade. Tipo, surge. A primeira cena do filme, ela pilota a Falcon Millennium, sei lá, a nave Assim, que do eu tava nada, lá, tipo, cara, melhor como que o Han assim? Solo. Ele vai lá e, cara, é isso. Então, assim, eles não se preocupam com essa questão. E eu tô dando exemplos aqui, mas, tipo, os 7 anões que não tem anão, né, que tem que ter a diversidade, aí não tem anão nos 7 anões, nem Branca de Neve, tem esse tipo de... A Cinderela, a fada madrinha é um homem de vestido e barba. Também não tem audiência, né? Não tem audiência, mas aí, o que é isso? É para tentar normalizar algo que Claro. vai contra a normalidade. E aí, quem é o público? As crianças. E aí, voltamos àquela história dos livros. Se tu não proteger o teu filho, explicar, olha isso aqui que eles estão fazendo, é para desvirtuar uma coisa que é natural e eles estão tentando tornar o antinatural como algo normal, eles vão cair, vão repetir. E a gente vê muito isso. Eu acompanho muito as turmas dos meus filhos, o que tem de menina de 10, 12 anos feminista é algo nem sabe o que assustador. Tá falando, mas tá lá Por quê? Porque se houve isso de fora e não houve contraponto dentro de casa. Aliás, é estimulada dentro de casa. Pela mãe, pai frouxo. É como um valor, né? Aquilo Exatamente. É colocado como algo muito bom. Então, é algo que todo mundo deveria dar atenção. Todo mundo tem que ficar muito de olho, porque isso é o que forma o imaginário das pessoas ao longo prazo. E eles estão nesse processo no mínimo há 100 anos. E o livro disponível em todas as livrarias? Está disponível em todas as livrarias, tem nas plataformas aí digitais e tal. E aí é interessante que logo que ele começou em pré-venda, ele começou na Amazon. Porque foi uma opção do editor e tal. E aí todo mundo, não vou comprar na Amazon, porque é esquerdista. Eu falei, cara, é exatamente por isso que ele tem que estar lá. Porque se ela é esquerdista, a gente está ocupando um espaço. Imagina, entra na lista lá, né? Aí porque alguém tu escreve um artigo no jornal tal, que é esquerdista. Exatamente por isso. Eu não vou entrar no Campeonato Carioca porque tem o Vasco, eu sou Flamengo. Eu não vou participar, não. Cara, exatamente por isso. A gente tem que ocupar esse espaço que digamos assim, de tudo isso, é ocupação. Só que isso é longo prazo. É a história da cereja do bolo. A gente tá só... A gente não tem o bolo, tá longe de ter o bolo. E é um pensamento revolucionário também a questão de uma solução imediata. Não existe. O imediatismo é uma coisa ideológica. Quando eu falo essa história do bolo, eu falo, mas o bolo, vamos fazer um bolo. Não, cara, gente, é o seguinte, a gente recém tá arando a terra. Isso aí, plantar nem a plantou ainda. Isso aí esperar o trigo crescer, pode ser que não dê certo a primeira safra. Aí depois a gente vai colher o trigo, fazer a farinha, fazer a massa, esperar crescer, fazer o bolo. Depois a cereja. Aí as pessoas, cara, é isso. É isso aí. Tem que ter paciência. E, cara, desistir não é uma opção. Se trata da nossa sobrevivência, dos nossos filhos, dos nossos netos. Muito verdade. Bom, uma última pergunta. Como você passou pelo governo, você passou pela área cultural, você sentiu, você viu, viveu esses problemas lá. Eu acredito que em breve a direita vai voltar para o governo. Sem dúvida. O que faria de diferente? Que excelente pergunta. Eu acho que a gente... Enfim, se eu pudesse opinar, eu diria que a gente teria que dar mais atenção para além da base. Porque a gente, eu acho que cuidou muito da base, falaram que a base, né? A base, porque a base, queria ouvir. E a gente tem havia um espectro gigantesco, né, da população brasileira que não estava ouvindo, não era nem que não estava ouvindo, talvez não estivesse sendo ouvida. Então, acho que a gente tinha que ampliar. É óbvio que o governo era para todos, a gente, né, o presidente Bolsonaro sempre teve isso. Tem que cuidar de todos, cuidar de quem precisa, de todo mundo. Mas o discurso ideológico, o discurso político era e a atuação do governo era perfeita. A atuação era para todos, o discurso era para um. Exatamente, era para poucos. E acho que isso precisa ser ampliado.
Porque, de novo, vamos pensar, 30% da população brasileira sequer foi votar. Tudo bem que a gente pode questionar, né, enfim, o resultado oficial, o que disseram que foi É um para lá. número muito grande. Mas 30% é muita gente. E detalhe, tem pesquisas que mostram hoje que as pessoas não se identificam nem com... Eu sou de esquerda, eu sou de direita. Não, eu sou do meio. De novo, é a história do meio. É o cara que não quer se envolver. Mas esse cara, a gente precisa trazer ele para a realidade. Então, assim, a gente precisa acessar essas pessoas. Ah, não vou falar pro isentão. Cara, tem que falar para todo mundo. Menos os esquerdistas não precisam perder tempo, mas é um espectro gigantesco da população que a gente precisa olhar mais. Na minha opinião. Humilde opinião. Perfeito. Perfeito. Eu agradeço muito aí por ter vindo aqui, agradeço, pela pô, entrevista. prazer. Foi maravilhoso, né, Léo? Perfeito, gostei. A gente conhece o Gustavo, né? Pois é. Sabe que ele contou aqui só 5% das coisas, Com tem muito mais coisa para contar. Com certeza. Então, Gustavo, antes de se despedir do pessoal, fala das tuas redes sociais, onde é que o pessoal te encontra. Perfeito. Bom, eu comecei a usar, depois que eu saí do governo, eu fiquei um tempo de quarentena, então, depois lá em agosto que eu entrei na vida civil, digamos assim, do ano passado. Aí eu tenho um Instagram só por enquanto, que é Gustavo CH Lopes. CH, porque é de Chaves, né? Gustavo CH Lopes. E por enquanto é só Instagram mesmo. Estou produzindo algumas coisas, tenho alguns canais aí que eu sou comentarista Fio Diário, F5, o Bradock. E estou produzindo, a ideia é fazer um curso falando sobre isso, mas junto com política, né? Tentando trazer para a política essa realidade do pensamento cultural. E cultural não necessariamente intelectual, mas de formação, né, do imaginário. E, eventualmente, né, esse ano, eu falo muito, a gente falou aqui sobre ocupação de espaço, eu pretendo também me lançar candidato a vereador lá em Santa Maria, coração do Rio Grande. Então, talvez, né, se for assim, talvez seja essa uma das trincheiras que eu tenho que lutar também, que eu acho que ninguém pode ficar omisso nessa guerra, porque é a guerra de todos nós. Aliás, eu acho que é a última das nossas batalhas. Se a gente perder essa, vai demorar. Verdade. Tem que usar nossas vocações, né? Com certeza. Exatamente. Verdade. Foi boa sorte lá no pleito, né? Tomara que consiga. Obrigado. Verdade. Ser um ganho lá para Santa Maria, né? Verdade. Eu não sei se a família pode atualizar na época ou toda a plataforma da Bárbara. A gente vai ter algum espaço voltado para a política na época do debate, né? Quando estiver aberto, não sei, a gente vai pensar em fazer alguma coisa, porque a gente tem que apresentar para a população, né? Quem são os candidatos, né? Quem são as pessoas que a gente pode falar que estão aí lutando do nosso lado. Porque vai ter muita gente de novo se vestindo, apresentando. De vestido de verde e amarelo. Com certeza. Olha aqui. Patriota. Aí eu falo assim, jogou onde? Onde é que tu tava, né? Quando a gente precisou. Exatamente. É verdade. Então, Gustavo, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, foi uma honra. Obrigado à família, te atualizei, né? Isso aqui é o Pode Atualizar, o podcast da família. Fiquem à vontade para fazer os cortes, para fazer os comentários. A gente gosta bastante de comentário. E, inclusive, para sugestão de convidados, né? É muito importante, coloquem aí. né? Quem vocês querem escutar? Isso aí. Tem muita gente interessante. Como eu disse, o Gustavo falou só 5% das coisas que ele poderia falar aqui. Né? Não está aqui muito entre tempo, amigos. né? Obrigado, Gustavo. Obrigado. Obrigado, Max. Obrigado, Lau. Obrigado, família. Até a próxima.